Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. 8h01, muito boa noite a você que está na Bandeirantes. Noite de gala, não é, minha gente? Noite de decisão na Copa Sul-Americana, é fase semifinal e é jogão de bola. Corinthians e Fortaleza, a bola vai rolar às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, lotadinha, e claro que a Bandeirantes vai contar a história desse jogão de bola para todos vocês. A narração do Rogério Assis com Alexandre Pretzel nos comentários, reportagens do Pedro Ramiro e do Bruno Migliozzi, timaço Bandeirantes já prontinho a postos para você não perder nenhum detalhe, absolutamente nada dessa decisão. É o jogo do ano do Corinthians, o Corinthians está jogando a temporada, porque não foi campeão paulista, não foi campeão da Copa do Brasil, nada na Libertadores, e resto não vai ser campeão brasileiro, não é? Aliás, tá mais pra parte de baixo da tabela do que do título, então é a Sul-Americana, minha gente, então é empurrar o timão na Copa Sul-Americana, porque é o título possível. Restam 4 jogos, não é? Perdão, 3 jogos, são 2 jogos da semifinal, e a final, Corinthians passando pelo Fortaleza, vai fazer um jogo, a decisão em Punta del Este. Então, minha gente, é isso aí, empurrando o timão aqui com a Bandeirantes. Decisão é com a Bandeirantes nessa noite quente, abafada na cidade de São Paulo. Aqui na Zona Oeste temos 26 graus de temperatura. Tá na mesma proporção aí pra Zona Leste, onde está a Neoquímica Arena, mas ó, nas arquibancadas é 50 graus, o bicho vai pegar, o torcedor corintiano vai empurrar o time e o microfone Bandeirantes vai registrar tudo isso pra você. E nós vamos juntos aí, hein? Agora no Concentração, depois durante o jogo e depois de Corinthians e Fortaleza no apito final, vamos invadir a madrugada, rasgar sua madrugada aí, com muita análise, muita opinião, a sua participação, nossas atrações, nosso pacote de atrações de toda a jornada esportiva Bandeirantes. Sei que vocês estão curiosos aí, estão ansiosos pelas primeiras informações dos dois times, pela análise do Alexandre Pretzel, então nós já vamos começar a acionar aqui o nosso time, a nossa equipe. Venham com a gente pelas ondas do rádio, você que nos acompanha aí pelas ondas do rádio na sua cidade, aí no seu local de trabalho através do seu radinho, você que está com a gente no aplicativo Band Play, se não tem o Band Play ainda, baixa aí agora, e nos nossos canais digitais. Nossa live já está no ar, ó, tchauzinho pra você que tá com a gente aqui, ó, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Tamo junto aqui, ó, vamos aí, vem aqui. Vem comigo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como o Matos Filho, Adriana Lima, o Roberto Souza, o Carlos Macedo, já tem muita gente aqui na nossa live do YouTube. Vamos juntos aí, vamos juntos, vamos bombar essa live e vamos bombar as nossas transmissões por todos os canais possíveis da Rádio Bandeirantes. Vamos à Zona Leste, 8h04. Itaquera chamando, Neoquímica Arena, é o centro da atenção do futebol brasileiro nesta noite de terça-feira. Lá vai rolar a bola às 21h30, Corinthians e Fortaleza começam a decidir um lugar na final da Copa Sul-Americana. Sobe o hino do Corinthians, alô Michel Lopes, hino do Timão. Campeão dos campeões, eternamente. Corintiano, ouve esse hino, o coração começa a acelerar, vai batendo mais forte, tá chegando a hora do jogo, tá chegando o momento da decisão, com o belo hino corintiano ao fundo, eu vou acionar ele que sabe tudo do timão, que 24 horas por dia respira Corinthians e vai trazer o primeiro destaque do time de Parque São Jorge, o Alvinegro Paulista. Alô, Pedro Ramiro, conta aí, Ramiro, boa noite. Fala, Capri, ótima noite pra você, ótima noite pra quem tá ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Olha, o calor
acontece fora do ambiente aqui da estratosfera, porque ultrapassa o sentimento do torcedor corintiano. Eu estive há pouco ali na recepção dos jogadores do ônibus do Corinthians, aqui ao lado da Neoquímica Arena, bem próximo à estação Arthur Alvim, e rapaz, mano do céu, a torcida do Corinthians fez uma festa gigante. Inclusive, mandei os vídeos aí pro Alê, que tá coordenando o nosso Twitter aí da Rádio Bandeirantes. Portanto, uma festa muito grande, uma recepção põe aí, Ale. Gigante. Pode pôr aí. Aí, ó, já tá rodando aí o vídeo aí, Pedro Ramiro. Tá aí, demais, ó, já tá rodando. Tá demais. Quem tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Ale não perde tempo. Aliás, nosso time técnico espetacular, não é? O Alê no nosso switcher, Beto Rebeck na central técnica, Michel Lopes tá com a gente na mesa de som. Quem tá com você aí em Itaquera, Ramiro? Tamo junto com o Rafael Pellegrini, o Mesquita também tá conosco aqui fazendo todo o trabalho técnico. Vamos então, lá, completa aí que enquanto a gente vai vendo as imagens aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Essa festa gigante que já estava programada pela própria torcida organizada do Corinthians e que não para por aí. Daqui a pouco um mosaico, antes do início da partida, vai ser exposto aqui na Neoquímica Arena, coisa que não acontece desde o fim do ano passado, antes do duelo contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil. Portanto, a torcida corintiana fazendo a sua festa, quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial está acompanhando tudo de pertinho. Para esse Corinthians que terá força máxima para a partida de hoje, inclusive com Renato Augusto sendo titular, Fagner também deve ser titular ao lado do Fábio Santos, jogadores que entraram na segunda etapa do último jogo contra a equipe do Botafogo. E a tentativa do técnico Vanderlei Luxemburgo de provar que, como canta a torcida, o Corinthians não é brincadeira. O timão que para chegar até aqui eliminou o Universitário do Peru, News Old Boys e Estudiantes da Argentina e obviamente quer muito mais, quer carimbar pela primeira vez na sua história uma final de Copa Sul-Americana. Uma provável escalação do Corinthians: tem Cássio no gol, na lateral direita Fagner, no setor de defesa dupla de zaga Gil, Veríssimo e Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, além de Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians. Aliás, o Cássio desceu do ônibus, né, Capri? Pra fazer a festa. Eu tô vendo o Cássio aqui, a figura, o Cássio nos braços do povo. Aliás, esse Muito Cássio aí bom. Consegue ser mais assustador do que o outro Cássio. Avantajado de Mas beleza. ele parece o Cássio mesmo, esse figura, esse sósia do Cássio é parecido mesmo. E o Cássio Cover tá nos braços do povo lá e o Pedro Ramiro registrou o Cássio Cover sendo abraçado pela Fiel lá na chegada do ônibus corintiano. Grande festa corintiana ali no entorno da Neoquímica Arena e agora já no interior, no estádio também. Vai ter festa aí, não é? A torcida do Corinthians está prometendo aí toda uma alegoria, todo um planejamento aí para incendiar o estádio quando o time entrar em campo, não é, Ramiro? Muita festa, inclusive um mosaico. Foram distribuídos também alguns papeizinhos para o torcedor que está sentado ali nas cadeiras do setor leste e também do setor norte, onde fica ficam as organizadas do Corinthians. Então, expectativa de muita festa, um mosaico gigante para esse Corinthians que faz pela segunda vez uma disputa de semifinal de Copa Sul-Americana. Da última vez, em 2019, foi eliminado pelo Del Valle. Capri. É isso aí, Pedro Ramiro, e o primeiro destaque do time do Corinthians já o Alexandre Pretzel vai falar. Renato Augusto, precisa, né? O Renato Augusto tem que jogar. Será que o Fagner começa? Vai começar, não é? Bruno Mendes vinha jogando ali, mas o Fagner deve ter sido guardado para esse jogo. O Pretzel analisa daqui a pouquinho, porque agora vamos pro outro lado da decisão. Vamos para o lado... É duro, hein? Ei, time encardido, time chato, mas competente, barbaridade. Tá fazendo aí temporadas fantásticas, se estruturando e hoje é certamente o grande espelho para outros clubes que querem uma organização, que querem evoluir como time de futebol organizado, que tem as suas contas em dia, que monta time competente, que tem estrutura administrativa. Vem aí o Fortaleza, o Leão tá chegando, parada duríssima nessa semifinal pro Corinthians. E quem vai contar tudo do Fortaleza, o tricolor cearense pra gente, é ele, Bruno Miliose. Fala aí, Bruno, boa noite.
Fala, Capri, tudo bem? Um abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, também para toda a equipe, chegando com os destaques do Fortaleza nessa noite quente aqui em Itaquera, mas o calor não é problema pro Leão, o Lion, que está muito bem acostumado com altas temperaturas e hoje quer estragar toda essa festa do Corinthians, até porque é dia histórico para o Fortaleza, Capri. Vale destacar que o Fortaleza vai disputar hoje não só sua primeira semifinal de campeonato continental da Sul-Americana, mas também é a primeira vez que uma equipe nordestina chega tão longe nesta competição, por isso um resultado pode ser importantíssimo hoje para marcar mais uma vez o nome na história do futebol nordestino. Fortaleza, que vale destacar, estava há 6 anos na Série C, uma ascensão meteórica e hoje podemos ter um marco fundamental. Vale destacar também que a volta no próximo dia 3 já tem ingressos esgotados, então Fortaleza botando muita fé na classificação sobre o Corinthians para chegar à primeira decisão de Copa Sul-Americana em sua história. Num retrospecto muito bom ao longo da competição, o Fortaleza jogou a fase inteira, né? Jogou desde o início a Copa Sul-Americana e liderou o Grupo H com 5 vitórias, apenas uma derrota, deixando para trás Cerro Porteño, o Palestino, também o Estudiantes de Mérida, e depois, nas oitavas de final, encarou o Libertad do Paraguai, depois despachou o América nas quartas de final, o América de Minas, e agora chega a essa semifinal sob o comando do técnico Vojvoda, que busca seu segundo título no comando da equipe. Na verdade, o segundo título sem contar os campeonatos cearenses, ele é tricampeão, também levou a Copa do Nordeste de 22 e quer consagrar ainda mais seu nome na história do clube. Vojvoda, o técnico argentino, o segundo mais longevo do futebol brasileiro, está há 1 ano e 5 meses no comando do Leão, que vale destacar também, terá hoje o retorno de Caio Alexandre, que cumpriu suspensão contra o América Mineiro, por isso, um provável Leão, um provável Fortaleza para o jogo de logo mais, tem João Ricardo, Tinga, Brites, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, um ataque de Guilherme, Lucero e Marinho, a figuraça Marinho, no comando de ataque do Leão, Capri. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, os times vão ser definidos, escalados, e você vai ouvir primeiro aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Já, aqui no Concentração. Daqui a pouquinho com Bruno Migliozzi e com Pedro Ramiro. Assim que a escalação for confirmada e sai sempre 60 minutos antes da bola rolar, você vai ouvir aqui, corintiano. Fica ligado aí, torcedor do Leão. O jogo é aqui, é na Bandeirantes, minha gente. É com a emoção do Rogério Assis. Já o Canhão vai soltar a voz e vai emocionar corintianos e torcedores do Fortaleza aí, ó. Tá lá, ó. Ô, Canhão, com esse baita calorão aí, não precisa aquecer prega vocal, rapaz. Já tá mais do que aquecida. Boa noite. Alô, Capri, grande abraço pra você. Um grande abraço, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tá um calor daqueles aqui na Neoquímica Arena, muito quente, temperatura lá em cima. E é claro, a gente espera um jogo quente também, né? Essa primeira disputa envolvendo Corinthians e Fortaleza por vaga na final da Copa Sul-Americana. Capriotti, agora estão ligando a irrigação. Dá uma vontade de descer lá para tomar um banho naquela ducha, Capriotti. Tá quente demais aqui, Capriotti. Não passa vontade não, vai lá, não passa vontade não, Canhão, vai lá, entra no chuveiro. Eu achei que ele não ia incentivar, ele incentivar. Quando eu acho que ele vai ser racional, ele não é. Não entendo esse meu chefe, viu? Abraço, Capri! Valeu, Canhão, até já. Daqui a pouquinho, Rogério Assis no comando da jornada esportiva Bandeirantes para Corinthians e Fortaleza, 8h15, vai marcar o quinto sinal. Agora tá na hora dele, né? Eu não sei como ele se... Ele deve estar... Ale, me mostra o Alexandre Pretzel, eu quero ver a imagem de Alexandre Pretzel. Ele deve estar se coçando, ele deve estar se mordendo, se remoendo, porque ele tá há 15 minutos sem falar. Faz 15 minutos que nós abrimos aqui o Concentração e o conteúdo tá exalando, tem conteúdo pra... E ele deve estar ali se mordendo, eu quero falar. É o conteúdo sobrando. E vai estar lá, ó, só esperando a vez dele. Olha lá, tá se coçando aí, ó. Ele não se aguenta, ele quer falar, ele quer despejar conteúdo. Boa noite, Pretzel. Você tá bom, Pretzel? Sempre bem, meu caro Ricardo Capriotti. Um grande abraço pra ti, pro Canhão, pro Ramiro, pro Ortega, pra toda a nossa equipe, pro Bruno Migliozzi, hein? Que lançou um Lion aí no Fortaleza, hein? Fiquei emocionado com isso, viu? É, cara. Isso, grande. É um apelido, né? A torcida tá chamando. Capriotti, agora a rádio entrou no ar. Sim.
Agora chegou o conteúdo. Agora, né? Até agora a gente estava em caráter experimental, né, Capriotti? É isso? Lembra? É isso. Agora vai pro ar. Agora tem conteúdo, né? Inclusive eu agradeço aqui o pessoal que escancarou as janelas e as portas do estúdio aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. A gente vai ter um grande jogo, calorão realmente, a temperatura até insuportável hoje à tarde, né? Vamos ver se agora à noite, previsão parece de chuva no final da noite. Vamos acompanhar isso de acordo com a meteorologia, mas o jogo vai ser quente. O Fortaleza, conforme a gente já previa, de tudo que a gente cobriu aqui, desde a primeira fase da Sul-Americana com São Paulo e Corinthians, quando o Corinthians entrou depois de cair na Libertadores, nós falávamos, olho nesse Fortaleza, o time do Fortaleza está bem treinado pelo Vojvoda, terceira temporada, uma equipe que se reforçou, gastou os tubos para contratar o Marinho. Eu não faria isso, mas o Marinho entrou bem no time. Hoje é titular absoluto, tem uma forma muito definida de jogar, um jogo coletivo muito forte, sem deixar de agredir o adversário, defende, ataca, mas é um super time? Não, não é. Mas é um time bem treinado, e um time bem treinado com um trabalho de 3 anos merece respeito, chegando a uma semifinal de Copa Sul-Americana. Lembrando que no jogo do Brasileiro, o Fortaleza ganhou do Corinthians por 2-1, porque logo depois da data FIFA, porque o Corinthians poupou jogadores, de maneira até inexplicável, e acabou perdendo para o Fortaleza. O Corinthians, acho que chegou a hora também de provar que pode ganhar alguma coisa, né, Capri? Você que cravou em fevereiro que o Corinthians não ganharia nada, quem sabe ganha a Sul-Americana. É favorito hoje, ou 180 minutos contra o Fortaleza? Eu acho que não. Antigamente seria. 3 anos atrás seria favorito. Pô, vai decidir na Neoquímica Arena, vai jogar a primeira em casa, é favorito, tem condição de ganhar no Castelão. As coisas mudaram. O time do Corinthians é um time que vem se arrastando em alguns jogos, vem jogando bem em poucos, mas tem jogadores muito bons do ponto de vista individual. Como time, como força coletiva, eu imagino que o Fortaleza é melhor. Como destaques individuais, talvez o Corinthians possa definir, sim, com 4, 5 jogadores que num jogo só, com toda a experiência, podem definir o placar a favor do Corinthians. Então acho que a gente vai ter um jogo bom. Um time bom individualmente contra um time forte coletivamente. Capri? Vamos ver, vai ser um jogaço, vai ter muita coisa importante pra gente falar desse jogo, né? Inclusive quero falar com vocês sobre Renato Augusto e Fagner, que devem começar jogando, né, Pretzel? Deixa eu só fazer uma correção, eu falei agora há pouquinho na abertura que aqui na zona oeste de São Paulo a gente tem 26 graus de temperatura, não é verdade, deixa eu corrigir aqui, porque eu atualizei, nós temos 30 graus nesse momento, às 8h17, com sensação de 32 graus. É mais ou menos a temperatura lá da Zona Leste também. Lá um pouquinho mais, um pouquinho baixo, não é? Mas tá o que lá? 29, não é? Se tanto. Então tá muito quente. Noite muito quente em São Paulo. Quem tá fora, quem tá pelo mundo aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, saiba que a gente tá vivendo dias tórridos aqui nesse comecinho de primavera. E hoje 30 graus nesse momento, sensação de 32. E na Neoquímica Arena certamente vai estar muito mais quando a bola rolar para Corinthians e Fortaleza. Ô Pretzel, Renato Augusto, claro, não é? Não tem como, é o grande craque desse time. Mas o Fagner começa jogando para você, é ele mesmo, é o Fagner que deve começar ali na lateral direita, foi guardado para esse jogo, Olha, eu acho que se o Fagner tiver condições... Perdão, Capri. Se o Fagner tiver condições normais, tem que jogar, cara. Tem que jogar, é o titular... Eu acho que ele não está fazendo um bom ano perto de uma trajetória que ele teve vitoriosa no Corinthians, sempre foi um lateral muito importante. Tem muita gente que coloca o Fagner, eu não concordo, com o melhor lateral direito da história. Eu acho que o Zé Maria foi superior, mas o Fagner, quem sabe, está entre os 4 principais. O Bruno Mendes andou reclamando, aí o Pedro Ramiro até trouxe essa informação durante a semana, pelo menos os bastidores, ainda não renovou o contrato, porque ele é muito escalado de lateral direito, ele não gosta de jogar de lateral. Então por que de repente, você que vai enfrentar um ataque rápido, você não ter o Fagner por ali, que pode sofrer um pouquinho na marcação, já não é mais aquele marcador, mas é um cara também que preocupa o lado defensivo, o lado esquerdo defensivo do Fortaleza, que é forte com o Bruno Melo, que apoia na lateral esquerda, e com o próprio Guilherme ali avançando bastante. Aliás, o Guilherme fez uma Série B terrível ano passado pelo Grêmio, o Fortaleza o contratou em janeiro desse ano e ele virou um jogador importante no esquema do Vojvoda. Então, o Fagner em condições normais, eu acho que ele tem que ser titular. E o Bruno Mendes tu pode deixar para defesa, para um segundo tempo, até para uma mudança para 3 zagueiros, ou se o Fagner quiser ser adiantado, ou se ele não aguentar todo o tempo, e aí você substitui. Eu sempre fui defensor, aliás, você testemunha, de aproveitar o Fagner pela qualidade que ele tem de vez em quando,
do meio para frente. Jogar numa segunda linha como uma espécie de ponteiro mesmo, ou de um apoiador ali pelo lado direito, deixando a parte defensiva para um zagueiro ou para um outro lateral. Eu não sei por que o Luxemburgo desistiu do Rafael Ramos, que não é nenhum espetáculo, mas também não é uma desgraça, na minha opinião. Então, assim, acho que o Fagner, em condições normais, tem que jogar com o Bruno Mendes aguardando a sua vez. E esse negócio do Bruno Mendes está um imbróglio gigantesco, se vai renovar ou não vai. Hoje parece que ele está mais fora do Corinthians do que dentro, mas ainda também é um jogador que pode ser aproveitado. E o Pretzel, até em cima disso, eu perguntei na última entrevista coletiva para o Luxemburgo sobre a questão do Bruno Mendes. Ele disse o seguinte, eu espero que o uruguaio entenda a grandeza do time e possa renovar o contrato, portanto... o Corinthians trabalha e até no bastidor para ter a renovação de contrato. Jogador que já disse, até uma vez o presidente do Yuri Monteiro Alves disse que ele prometeu a ele que não jogaria em outro clube no Brasil, mas a gente sabe que em muitos momentos a palavra do jogador, de treinador, acaba mudando ao longo do tempo, né? É isso aí. Bom, então é o seguinte, 8h21, eu vou pro intervalo, porque na volta do intervalo, antes ainda, não é? A gente já vai aguardar aqui as escalações, os dois times confirmados. Então, é rapidinho o intervalo, não saiam daí. Você que tá chegando agora aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a Kátia Martins. Ô, Kátia, obrigado pela informação. Tá dizendo que lá na Zona Leste, 31 graus. Pois é, o negócio tá pegando por lá também, não é? Um abraço aqui a Adriana Lima, muito obrigado Adriana, o Davi Carlos Alonso, a Valéria Aquino, temos também aqui o Carlos Alberto Leitão conosco, Leonardo Vilas Boas Macena, Doni Menossi de Lima, tem muita gente conosco aqui no nosso chat, na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Então, parada rápida, intervalo rapidíssimo mesmo, na volta, vamos escalar os times, vamos confirmar quem é que vai apitar esse jogo, apito é importante sempre, e claro, mais informações do Corinthians, mais do Fortaleza, o microfone Bandeirantes na Neoquímica Arena já captando toda a movimentação dos torcedores, a chegada da torcida, torcedor corintiano já inflamando o estádio, e quando a bola rolar, meu amigo, aí mais de 40 mil corintianos vão empurrar o time na Neoquímica Arena e o microfone Bandeirantes, mais uma vez, na narração de Rogério Assis, vai registrar isso tudo pra você. Você corintiano que tá no mundo aí, tá de ouvido ligado na Bandeirantes, não pode estar aqui na Neoquímica Arena, fica com a gente aí, que a emoção é como se você estivesse dentro de campo. A gente vai colocar você lá no campo, junto com os jogadores, na narração do Rogério Assis. Parada rápida, já voltamos com o Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Aqui, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB. E sabe o que milhões de idosos têm no braço? Um pouco do PSDB que implantou a vacina da gripe para os idosos. No Enem, sabe quem está na prova com os alunos? O PSDB que criou o Enem. E até num banco, da moeda ao Proer, que salvou o nosso sistema financeiro, tem o PSDB. O PSDB faz parte da vida dos brasileiros e vai fazer parte do futuro também, porque juntos vamos fazer um só Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. O MDB está pronto para defender o Brasil, defendendo sempre a nossa democracia. Por mais igualdade, pela geração de emprego e renda. Construir um amanhã melhor para todos os brasileiros tem o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país.
Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice ao MDB. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já o UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Aqui Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB. O Brasil tem só 2 governadoras mulheres. Uma é do PSDB, Raquel Lira, em Pernambuco. O Brasil tem só 2 prefeitas de capital mulheres. Uma é do PSDB, Cíntia Ribeiro, em Palmas. O PSDB não quer apenas mulheres candidatas, quer as mulheres nos espaços de poder e decisão. Vamos fazer juntos um só Brasil, de mais igualdade entre homens e mulheres na política. Agora o assunto é profissional. O sabor da competição alcança outro nível e ninguém vai ter vida fácil com nossos jurados. Com a exigência de quem fala de chefe para chefe, a edição do MasterChef Profissionais está fervendo de emoção. Helena Rizzo, Jacan, Fogaça e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. São 8h27, já estamos de volta. Concentração pela Rede Bandeirantes e Rádio a Bandeirantes em concentração com a decisão. Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. A bola vai rolar às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Rogério Assis vai transmitir com os comentários de Alexandre Pretzel e as reportagens do Pedro Ramiro e do Bruno Milhose. Aliás, eu prometi aqui, né? A escalação já deve estar saindo aí, né, Ramiro? É sempre rapidinho. Escalado. Né? Já? Já. Ah, então vamos lá, escalou é aqui a Rádio Bandeirantes, né, Capri? Aí. Fortaleza vai, também. Michelzinho. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Esse Corinthians com novidades para a partida de hoje, Capri. Inclusive, Matias Rojas. Nem no banco de reservas, muito provavelmente uma lesão. Corinthians que não divulgou a lista de relacionados, a gente está apurando essa informação para trazer para o nosso ouvinte, mas Corinthians escalado com Cássio no gol, vestindo a 12. No setor de defesa, 23 Fagner, 4 Gil, Veríssimo tem a 42 e Fábio Santos meia dúzia. No meio de campo, 44 Gabriel Moscardo, Giuliano aparece com a 20, ao lado do 7 Maicon. Tem a 8 o Renato Augusto e a dupla de ataque, 36 Wesley e 9 e Yuri Alberto. Portanto, o Corinthians escalado sem Matias Rojas, Capri. Repeteco do timão, vai Ramiro. Corinthians com Cássio no gol, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Giuliano e Renato Augusto. Além de Wesley e Yuri Alberto. Essa é a escalação do Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Que você ouviu primeiro aqui, primeiro no Concentração, primeiro na Bandeirantes Corintiano, é isso aí, força máxima e com o Wesley, hein, Pretzel? Vai o Wesley aí, o Luxemburgo às vezes titubeia em escalar o menino, mas hoje ele começa jogando. Não, começa e sem o Matias Rojas, lá na Argentina ele teve problemas também, viu? Se machucava bastante quando ele vestia a camisa do Racing. Eu acho que é interessante, quando o Matias Rojas não joga, agora o Vanderlei escala o Juliano no meio, reforça o meio-campo, ao invés de, por exemplo, colocar o Pedro, né? Então, ou até o Mosquito. Então achei bem interessante isso. O Luxemburgo deu uma olhada pro time do Fortaleza, que é um time que preenche muito o meio de campo, e o Renato Augusto, que não consegue mais marcar como antigamente, não compete mais tanto, se jogasse com 3 atacantes e só Moscardo e Maicon com o Renato no meio, o Corinthians poderia sofrer contra o Fortaleza. Então achei interessante o Vanderlei Luxemburgo sem o Rojas escalar o Juliano para reforçar o meio, para dar uma equilibrada no setor. E o Wesley é bem interessante. Esse menino tá ganhando espaço no campo. Dizem até que fora do campo ele é meio esquisito e tal, mas não sei, a gente não acompanha. Mas no campo ele é muito bom jogador. É o menino que parte para cima, hoje a gente tem pouco disso. Jogador de ataque que encara o marcador, né? Que vai pra cima, que não tem medo, que entra na área, que chuta. E o Wesley é um menino que tá aproveitando as chances e é um menino que vai dar muita alegria ao Corinthians. Diga, Ramiro. Só informação, Matias Rojas, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, não há informação de quanto tempo ele vai ficar fora, mas é desfalque pro Corinthians. Aí, o Corinthians e com o Yuri Alberto. Ô, Yuri Alberto, vê se desencanta hoje, Yuri Alberto. Faz 5 gols hoje, Yuri Alberto. Desencanta. Mas o Yuri Alberto tem dado tensão aí na torcida corintiana. Tem deixado o torcedor corintiano nervoso. Desencanta hoje, Yuri Alberto. Hoje é o seu dia, Yuri Alberto. 5 gols hoje. Não é nem hat-trick. É hat-five pra você hoje, Yuri Alberto. Pelo amor de Deus, Yuri Alberto, não vai matar na canela hoje, hein? Vai dar de canela pro gol hoje, Yuri Alberto. Ô, Bruno. Oi, Capri. Posso subir o hino do Fortaleza? Manda ver, Capri. Fortaleza escalado. Clube de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão. Então vamos lá, com o hino do Leão ao fundo, Bruno Milhose escala o Leão, manda aí, vai Bruno! Definindo o Leão do PC, do técnico Juan Pablo Voivoda, com João Ricardo no gol, na direita Tinga veste a 2, na zaga 19 para Emanuel Brites e 4 para Titi. Pela esquerda, Bruno Pacheco tem a camisa 6, meio de campo de 17, Zé Wellison, que já esteve na mira do Corinthians, 8, Caio Alexandre e 7, Pochettino. No ataque, 9, Lucero, 29, Guilherme e 12 para Marinho. Ótimo time do Fortaleza, ótimo time do Leão, repeteco do Bruno Milhose, vai Bruninho! Com João Ricardo, Tinga, Brites, Titi, Bruno Pacheco na defesa, meio de campo de Zé Wellison, Caio Alexandre e Pochettino e um ataque de Marinho, Guilherme e o centroavante Lucero. Como é bom esse time do Fortaleza, hein, Pretzel? É bem treinado, tem jogador de qualidade. Muita gente achou que o Marinho ia chegar no Fortaleza e ia desandar tudo, né? Ia desandar ele, ia desandar o Fortaleza. Mas ele se encaixou lá também e o Fortaleza vai dando exemplo aí para muitos outros times que querem ser o Fortaleza amanhã, hein? É verdade, com jogadores que em outros grandes clubes, o Tinga foi revelado no Grêmio, era um jogador nota 5 lá, virou 7 no Fortaleza, tudo por causa do Voivoda. O Titi foi revelado no Inter, também virou um zagueiro bom. Bruno Melo, que jogou na Chape no próprio Ceará, bom lateral esquerdo. O Zé Wellison, que quando o Corinthians teve interesse, até eu comentava com o Ramiro, pra que o Corinthians quer com o Zé Wellison? Tá jogando muita bola no Fortaleza. Isso é mérito total do técnico Voivoda, né? O Caio Alexandre, pra mim, é o melhor jogador do time. Jogou mal contra o São Paulo aqui na quarta passada, nós fizemos o jogo. Fortaleza ganhou do São Paulo por 2-1, mas não fez assim um grande jogo. O Zé Wellison fez um gol de cabeça, mas o São Paulo dominou totalmente a primeira etapa e no segundo tempo cansou. E aí o Fortaleza fez 2-0 num pênalti mandrake em cima do Marinho, que se atirou, mas a arbitragem deu. O Fortaleza fez 2-0 e aí apenas administrou o jogo, terminou 2-1. Mas é um time bem treinado, é um time que certamente vai incomodar o Corinthians. Mas o Corinthians é pior que o Fortaleza? Coletivamente, talvez, por causa do técnico. Quanto que o Luxemburgo tá aos trancos e barrancos aí, comandando o Corinthians, a cada semana vem a manchete: se perder tal jogo, pode cair. Então, e ele foi ganhando.
E ele foi ganhando, ele foi sobrevivendo e ele tá na semifinal da Sul-Americana, mesmo que ele, Luxemburgo, com a diretoria, tenham desvalorizado bastante o torneio quando o Corinthians caiu fora na Libertadores da América. Mas as coisas passaram, o futebol é dinâmico e o Corinthians está a 3 passos de um título sul-americano que dá uma final de Recopa Sul-Americana, te coloca na fase de grupos da Libertadores, te coloca como cabeça de chave, te dá uma ótima premiação e te dá prestígio também. Então acho que é fundamental que o Corinthians tente ganhar a Copa Sul-Americana, tem condição para isso, mas o confronto com Fortaleza certamente será parelho. Capri. Ô Pretzel, você acha que eu exagerei aqui quando eu pedi 5 gols pro Yuri Alberto hoje? Você acha que é muito exagero? Eu acho, né? E outra, tu meio que persegue o Yuri Alberto, né? No teu Twitter, não, né? Mas ele erra um gol, tu já escreve no Twitter. Tá vendo? Olha lá, ó. Peraí. Pô, eu sempre pedi o Yuri Alberto, ele não consegue fazer um gol e tal. Eu tô sempre te defendendo, irmão. Sempre te defendendo. Não faz isso porque é ruim. Eu não persigo ninguém. Isso é covardia. Não, claro. Mas eu faço uma análise do que o jogador desenvolve. E o Yuri Alberto, infelizmente, o ano dele tá muito abaixo. Para o que ele custou pro Corinthians, para as recomendações, para o que ele produziu antes, tá muito abaixo. Muito abaixo. Ele tinha que estar rendendo muito mais. Bem mais. Então, e não sou eu, você pode perguntar pro torcedor do Corinthians, o torcedor tá feliz com o desempenho dele aí, né? Os números dele esperados eram bem melhores. E quando eu falo em perseguir, é claro que é uma forma jocosa, eu usei um verbo do Esporte em Debate aqui, né, que a gente toda hora fala sobre isso. Então eu te peço desculpas, claro que tu não persegue ninguém. Mas assim, ó, em relação ao Yuri Alberto, a gente esperava mais, porque o cara custou 5 jogadores do Corinthians, cara. 5 jogadores. Até com a brincadeira com o Zenit, né? Então é o seguinte, ele chegou como grande estrela. Teve um início onde ele ficou sem marcar 7 partidas e depois ele começou a fazer gols de tudo quanto era jeito, mas ele poderia estar bem melhor, né? O Yuri Alberto do Inter foi bem melhor que esse do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Mas sem o Yuri Alberto acho que seria ainda pior. Então é melhor deixá-lo no time, viu, Capri? É isso aí. E aí, essa pra mim é uma grande falha do Vanderlei Luxemburgo. Não encontrar no elenco do Corinthians uma alternativa pro Yuri Alberto. Porque tudo bem, o Yuri Alberto pode até ser aí o titular, porque não tem outro. Mas em determinados momentos, determinadas situações de jogo, você tem que ter um esquema alternativo. Alguém ali pra fazer essa função, alguém pra substituir o Yuri Alberto. E o Vanderlei não consegue encontrar. Ele tá vendo que o rapaz muitas vezes não consegue fazer aquilo que ele precisa fazer, que é gol. Ele precisa fazer gol. Ele não consegue. Pô, eu vou encontrar no elenco, sei lá vou botar o Wesley de centroavante, vou botar o Fagner de centroavante, o Cássio de, sei lá, qualquer coisa. Né? Isso é responsabilidade do treinador. O elenco é curto, o elenco do Corinthians tem deficiências? Tem, claro que tem. Mas aí o treinador tem que se virar, tem que dar um jeito. Falar, bom, eu vou arrumar uma alternativa aqui. E o Yuri Alberto, infelizmente, pro torcedor corintiano, é o único atacante que o homem de área é o único. Mas o Vanderlei precisaria encontrar uma alternativa ali, coisa que ele não consegue. Vamos fazer o seguinte, ó, 8h38, quem é que vai apitar o jogo aí? Tô devendo o árbitro da partida. Pedro Ramiro e Bruno Milhozzi, qual é o trio de arbitragem aí, hein? Opa! É uruguaio. Esteban Ostoite, de 41 anos. Quem que vai auxiliá-lo, Bruno? Será auxiliado pelos também uruguaios Nicolas Taran e Carlos Barreira. O quarto árbitro é José Burgos e no VAR, Leodan Gonzalez. Pretzel, peraí, mas é árbitro de Copa, como é que você árbitro de Copa, mas ele meteu a mão no Brasil na final da Copa América aqui entre Brasil e Argentina em 2021. Ele é meio ciclotímico, viu? Ele apita bem alguns jogos, mas se atrapalha todo em outros. Esses árbitros mais experientes, Vilmar Roldan vai apitar Boca e Palmeiras. Eles apitam no ritmo deles, cara. Eles não estão nem aí pros jogadores. Esses caras mais cascudos, sabe? Então, acho que tem que ter... O Néstor Pitana também, que apitou a final da Copa de 18, era outro também. Que apitava no ritmo dele, do jeito dele. Não sabe? Ele, de acordo com o ânimo do jogo e do ânimo dele também. Então, eu sempre deixo uma janela aberta aí para uma crítica maior antes do jogo, porque eu não vejo esse árbitro com muita confiança, não.
Vamos ver, tomara, vamos torcer para que ele passe despercebido, né? Para que ele passe completamente despercebido e seja faça uma grande arbitragem, pra gente não falar dele no apito final. Ô Canhão, me dá um panorama aí, Canhão, me dá uma fotografia da Neoquímica Arena aí, como é que tá aí o estádio corintiano? Dá pra subir um pouquinho o ambiente aí? Me conta o que você tá vendo aí do torcedor do Timão que vai lotar a Neoquímica Arena hoje, Canhão? Já, daqui a pouquinho o Canhão me conta, já ele me dá um panorama ali. Ele foi tomar um banho lá, Capri. Que ele prometeu. Ele foi se irrigar, isso. Foi se irrigar. Eu dei a ideia e ele abraçou, né? Você que incentivou, pô. É isso, foi lá entrar no chuveiro lá. É o nosso narrador, o narrador irrigado, o primeiro da história, hein, cara? É espetáculo. Vai chegar molhado, daqui a pouco vocês vão ver o nosso narrador molhado, encharcado na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas você tá aí no gramado, ô Ramiro, ou você tá nos subterrâneos da Neoquímica Arena? Não, ainda tô no primeiro andar, daqui a pouco a gente vai, porque hoje não pode ir pro gramado, né? Porque a Conmebol não permite. Mas a gente daqui a pouco vai ali pra arquibancada pra acompanhar de pertinho esse jogo aqui na rádio. Ah, muito bem. Até o protocolo da Sul-Americana, da Conmebol, é diferente do protocolo da CBF, por exemplo, né? Isso, aliás, Libertadores e Sul-Americana, as duas competições a gente não tem a permissão de acompanhar ali à beira do gramado, né? Então os repórteres ou fazem da cabine, ou o Corinthians também disponibiliza aqui o quarto andar. O que é o quarto andar? É o setor oeste aqui, inferior, onde parte da torcida assiste, e aí tem uma área destinada aqui à imprensa para poder acompanhar esse jogo. Deixa eu acionar o Enzo Ortega, porque é uma terça-feira hoje, claro, com todas as atenções voltadas para a Copa Sul-Americana, para essa partida semifinal, mas sempre tem coisa rolando mais, não é? Mais coisas aqui no Brasil, no mundo também, então Enzo Ortega tá de olho em toda a movimentação do esporte no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E conta o que pra gente, hein, Enzo? Boa noite! Fala, Capri, uma boa noite pra você, pra todos os nossos ouvintes aqui ligados na Rádio Bandeirantes. Hoje tivemos a terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Manchester United enfrentou o Crystal Palace e ganhou de 3-0 e está classificado. Também pelo Campeonato Espanhol, goleada do Sevilha pra cima do Almeria, 5-1, e também a equipe de chave, Barcelona, visitou o Mallorca e tomou um susto. Saiu em desvantagem 2-1, mas o Rafinha com gol brasileiro e Fermín Lopes empataram o jogo 2-2. Falando um pouco do futebol alemão, hoje tivemos uma coisa um pouco inusitada, viu, Capri? A torcida do Bayern atirou bolas de tênis em protesto pela data relacionada à Supercopa. Coincidiu com hoje o jogo e a torcida bávara acabou jogando durante o aquecimento diversas bolinhas de tênis. Não há algo específico do porquê das bolinhas de tênis, mas a data foi adiada. Uma coisa um pouquinho infeliz também hoje que aconteceu na França. A França proibiu as suas atletas de usarem o véu islâmico nas Olimpíadas do ano que vem de Paris. A ministra do Esporte do país sede dos Jogos Olímpicos, a Amélie, acredita que esse uso do hijab ele fere princípio da laicidade do Estado. A ONU chama a medida de prática discriminatória. Voltando um pouquinho para Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão, viu, Capri? Libertadores, o Fluminense amanhã recebe o Internacional pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A LDU recebe Defensa e Justiça pelo outro lado da chave das semifinais da Copa Sul-Americana e teremos o jogo atrasado, aquele jogo atrasado do São Paulo contra o Curitiba pelo Brasileirão. Pulando para quinta-feira com cobertura direta da Rádio Bandeirantes lá da La Bombonera, Boca Juniors, também pelo outro lado da chave da semifinal da Libertadores, recebe o Palmeiras. Já pelo Brasileirão Série B, às 7 horas da noite, Mirassol recebe o CRB e Londrina recebe Sampaio Corrêa, Capri. Aliás, por falar em Palmeiras, deixa eu acionar aqui o Gustavo Soler. Nosso time está embarcando para a Argentina. Quinta-feira o microfone Bandeirantes estará na Bombonera para Boca e Palmeiras, esse clássico do futebol sul-americano. Ulisses Costa vai transmitir com os comentários do Mauro Betting, as reportagens do Gustavo Soler. Soler e Ulisses já embarcando para Buenos Aires e ele vai trazer esse destaque pra gente, porque quinta-feira o bicho vai pegar na Libertadores e é na Bombonera. Diz aí, Soler! Fala, Capri, abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras já está em território argentino e nós estamos chegando já a Buenos Aires para acompanhar esta reta final de preparação do Verdão e principalmente o jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors em La Bombonera.
A equipe palmeirense saiu num voo particular no aeroporto de Guarulhos e chegou por volta das 6 horas da tarde na capital argentina. E amanhã fará sua última atividade no estádio Nuevo Gasômetro, que pertence ao San Lorenzo. E a tendência é que o técnico Abel Ferreira não faça muitas mudanças no time titular alviverde para este compromisso de quinta contra o Boca Juniors. Um provável Verdão deve contar com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga no ataque, Mike na direita, Arthur na esquerda e o Rony como centroavante, mas é claro que estaremos na porta do Nuevo Gasômetro amanhã para continuar acompanhando e trazendo mais informações para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando, né, Capri, que este duelo contra o Boca será o 11º na história das duas equipes na Copa Libertadores da América. Nos números frios, tudo igual, 2 vitórias para cada lado e outros 6 empates, mas o Palmeiras tentará pela primeira vez na sua história eliminar o gigante argentino na Libertadores. Isso porque o Verdão foi vice-campeão em 2000 e eliminado nas semifinais de 2001 e 2018 para o próprio Boca Juniors. Então é mais uma missão, mais uma ambição que o técnico Abel Ferreira e os seus jogadores têm para continuar sonhando com o tetracampeonato da América. Capri! Maravilha, valeu Gustavo Soler. Ao longo da programação, Soler vem da Argentina, vem de Buenos Aires, trazendo todos os detalhes do Palmeiras. Você palmeirense, fica ligado com a gente aqui e vai ter as informações. E na hora que a bola rolar na quinta-feira, um show de transmissão, porque é assim há 86 anos a Rádio Bandeirantes está ao lado do esporte brasileiro. São 8 horas e 46 minutos, 14 minutos para as 9. Em 44 minutos a bola rola na Neoquímica Arena e Rogério Assis vai transmitir para todo o Brasil, para o mundo, esse jogão de bola, essa decisão entre Corinthians e Fortaleza. Eu vou pro último intervalo do Concentração, rapidinho aí, fica ligado nos nossos recados aqui que são importantes e já tem os destaques finais e claro, mais informação do Corinthians. Vamos confirmar para você mais uma vez as escalações. Tá chegando agora com a gente, tá vindo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maravilha, seja bem-vindo e vamos juntos aí, porque hoje tem decisão e decisão é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Renan Filho, ministro dos Transportes. O MDB trabalha pelas decisões importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia, olhando para frente e em busca de desenvolvimento sustentável, de novos empregos e de igualdade entre as pessoas. Construir um Brasil melhor para todos os brasileiros tem o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice ao MDB. BGS, viva o game! Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo, de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, centenas de expositores e muito mais. Garanta seu lugar na Brasil Game Show com descontos exclusivos. Acesse bgs.com.br e aproveite. BGS, viva o game! Aqui é Eduardo Leite,
eleito governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB. E sabe o que todos os brasileiros têm na carteira? Um pouco do PSDB. O real que você usa todo dia foi criado pelo PSDB. Quando você pega o celular na mão, pega o PSDB, que privatizou a telefonia e disseminou a tecnologia no país. Quando vê remédio mais barato na farmácia, vê o PSDB, que criou os genéricos. O PSDB faz parte da vida dos brasileiros e vai fazer parte do futuro também. Vamos juntos fazer um só Brasil. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB luta pelas decisões mais importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia. O futuro com meio ambiente sustentável, pela igualdade, para gerar mais emprego e renda. A reforma tributária tem o DNA do MDB desde 2019 com a PEC 45, para melhorar a vida dos brasileiros. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Feliz ao MDB. BGS, viva o game! Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo, de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, centenas de expositores e muito mais. Garanta seu lugar na Brasil Game Show com descontos exclusivos. Acesse bgs.com.br e aproveite. BGS, viva o game! Aqui Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB. O Brasil tem só 2 governadoras mulheres. Uma é do PSDB, Raquel Lira, em Pernambuco. O Brasil tem só 2 prefeitas de capital mulheres. Uma é do PSDB, Cíntia Ribeiro, em Palmas. O PSDB não quer apenas mulheres candidatas, quer as mulheres nos espaços de poder e decisão. Vamos fazer juntos um só Brasil, de mais igualdade entre homens e mulheres na política. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. 8h52, tá chegando a hora, daqui a pouquinho o Rogério Assis assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Ele vai transmitir Corinthians e Fortaleza pra todo mundo, vai emocionar você, torcedor corintiano. Aliás, vamos lá, Ramiro, mais um destaque do Timão, confirma aí a escalação mais uma vez. Matias Rojas tá fora, fala mais do Timão aí, vai, Ramiro. Vamos lá, Capri, o Matias Rojas tá fora por uma lesão no posterior da coxa. Há pouco a gente viu uma confusão aqui também entre torcedores do Fortaleza e do Corinthians, ali na parte da divisória da torcida visitante e também com a torcida do Corinthians. Polícia Militar teve que intervir por lá para acabar com uma confusão. Não houve choque entre os dois, mas os torcedores do Fortaleza quase ultrapassaram ali a barreira. A Polícia Militar chegou lá para tranquilizar a situação. Fato é que o Corinthians hoje tenta manter um tabu de 48 anos contra a equipe do Leão. O time nunca perdeu para o Fortaleza em São Paulo. Foram 15 jogos, 11 vitórias e 4 empates, sendo em São Paulo. A última partida também no Campeonato Brasileiro, um empate por 1-1 com gol marcado pelo Yuri Alberto. Corinthians escalado e definido para essa partida de hoje, com Cássio no gol, aliás, subindo agora a equipe titular para aquecimento aqui na Neoquímica Arena. Cássio no gol, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Giuliano e Renato Augusto, além de Wesley e Yuri Alberto. Essa é a escalação do Corinthians, Capri. Bom, sem o Matias Rojas, o Pretzel, sem o Matias Rojas que tá fora aí. Quanto perde o Corinthians, hein? Que é o grande desfalque agora, né? Qual é o tamanho desse desfalque do Matias Rojas pro Timão, hein, Pretzel? Olha, não é muito grande, porque ele tá competindo pouco. Ele é bom aonde? Ele é bom do meio pra frente. Ele é bom perto da área, quando ele bate no gol, quando ele tem o espaço pra chutar e na bola parada. Isso ele é bom.
Agora, tudo aquilo que a gente escutava lá da imprensa argentina, é bom jogador, mas compete pouco, é bom jogador, tem problemas com lesões, tá se confirmando aqui em São Paulo, por incrível que pareça, né? Um jogador que não tem 20 jogos ainda, eu acho, pelo Corinthians, né? Foi estrear só depois foi estrear depois, né, Ramiro, que o Corinthians teve que pagar aquela dívida que tinha com a FIFA pro jogador ser inscrito também, demorou para ser inscrito. São 11 jogos pelo Corinthians. Só 11 jogos, era para ter muito mais, ter pelo menos 20, seriam 9 a mais certamente. Então é o seguinte, hoje ele não perde tanto não, até porque se jogasse com o Rojas, eu repito, seria um time aberto, seria um time de peito aberto no meio, sem tanta competitividade, aí poderia sofrer com a qualidade coletiva do Fortaleza. Então, com o meio-campo mais preenchido, mesmo que tu perca ali do meio para frente e um cara de bola parada e um cara de bom chute, ainda assim é melhor hoje você tá preservando teu meio de campo, tá marcando bem e deixar o Renato Augusto um pouco mais solto para encostar no Yuri Alberto e também no Wesley. Até porque hoje não se decide nada. Se decide na semana que vem. Hoje é importante? Mas a decisão é na próxima terça em Fortaleza, Capri. E é o seguinte, né, Pretzel? O São Paulo, por exemplo. São Paulo, pra mim, foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã, no primeiro jogo, quando venceu o Flamengo lá por 1-0. Pra mim, ali o São Paulo conquistou o título. Se o Fortaleza vence hoje o Corinthians, é muito mais difícil pro Corinthians virar isso lá, não é? Então, claro que o jogo é em 180 minutos, mas essa partida hoje o Corinthians precisa vencer. Tem que vencer, porque se perde hoje, aí a situação para reverter lá na Arena Castelão é bem mais dura. E não dá pra gente esquecer também, né, Pretzel, que recentemente Fortaleza veio aqui e venceu o Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro. Então tem aí um histórico já de um confronto vencido pelo Fortaleza. O que convenhamos, né, eu imagino que o Vanderlei tenha pego esse jogo aí, extraído tudo que o Corinthians errou na oportunidade para corrigir agora, né? Não foi 1-1 esse jogo, Capri? Acho que foi empate, não foi? Foi 2-1 pro Fortaleza, não foi? Não, isso foi contra o São Paulo. Fortaleza ganhou do São Paulo. Foi 1-1? Foi empate? Bom, o empate, não, seja um empate... O Fortaleza ganhou do Corinthians, talvez esteja fazendo confusão, foi em Fortaleza agora. Isso, em Fortaleza no pós-data FIFA. Aí o jogo foi lá, aí tu tem razão. Isso, foi lá, exatamente. É isso aí. Venceu lá 2-1, é isso aí. Exatamente. Não, mas tu tem razão, tem que tentar fazer o fator local, até porque cada vez mais, né, o fator local está sendo importante. Estádio ganha jogo? Não ganha, tem aqueles caras, não, a torcida é que faz o time, isso é verdade, mas tu jogar num estádio a teu favor, evidentemente que tu cresce, né? O São Paulo no Morumbi é muito forte, foi decidir o título jogando pelo empate, empatou e foi campeão, tá tudo certo. Então o Corinthians tem sim que tratar o seu estádio, a sua casa, como algo muito forte, algo para deixar os jogadores cada vez mais fortes e tentar buscar os resultados, porque hoje cada vez mais a gente está vendo, né, com a força das torcidas, estádios todos lotados, cara. Olha o que é a Série A do Campeonato Brasileiro, estádios todos lotados, todos, com exceção dos times de pouca torcida, né? O Independência estava vazio ontem para América e Vasco, é claro que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas os estádios assim com uma média de público gigantesca, e o Fortaleza e Corinthians semana que vem, a Arena Castelão vai estar abarrotada, como estará a Neoquímica Arena daqui a pouco. Capri. Diga lá, vamos lá, rapidinho pra gente fechar aqui o Concentração, vamos lá. Informação, acabei de falar com um conselheiro aqui na Neoquímica Arena, que teve um contato com o Augusto Melo e disse que a chapa do Herói Vicente vai apoiá-lo nas eleições para a presidência do Corinthians. Então, a possibilidade do Herói Vicente se ser candidato à presidência não deve existir, pelo menos foi o que me passou esse conselheiro aqui na Neoquímica Arena. Muito bom. E eleição no Corinthians é coisa que tá pegando aí. A gente tem falado constantemente disso aqui na programação da Bandeirantes, no Esporte em Debate, nos nossos programas esportivos. E a gente vai continuar de olho, vai continuar monitorando, porque eleição no Corinthians é relevante e vai acontecer em novembro, claro. Você vai ficar sabendo de tudo por aqui com toda a nossa equipe, com todo o nosso timaço. Muito bom, estamos fechando este Concentração, mas olha, é o seguinte... Quero convidar você para continuar conosco aqui, porque vem aí a jornada esportiva. Claro que você vai ouvir a grande transmissão do Rogério Assis na sequência, mas depois do jogo estaremos juntos mais uma vez no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, onde a gente vai contar
todos os detalhes para você desse jogão de bola. E aí, com a sua participação, com a análise do Pretzel, o trabalho da reportagem Bandeirantes, a gente vai invadir essa madrugada calorenta no Brasil e no mundo e levar a você informação, a análise, vamos levar a diversão também. A sua madrugada vai ser muito legal com o apito final, contando tudo de Corinthians e Fortaleza, esse jogão pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Convite feito, reforçado, desejo a você um grande jogo, ótimas emoções e a gente se fala daqui a pouquinho no intervalo de Corinthians e Fortaleza. Vem aí Rogério Assis, o canhão, na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Bom jogo e até já, Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixe o preço na loja. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Copa Sul-Americana começa a definir quem vai para a decisão. Aqui Neoquímica Arena, é claro, com um grande público. Corinthians e Fortaleza começam a decidir quem vai para a final. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu?
Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Rogério Assis.
É noite de decisão na Copa Sul-Americana. Um grande abraço a você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Você ligado na Bandeirantes para Corinthians e Fortaleza. Meus amigos, é a primeira parte deste confronto. Começamos a definir um brasileiro que vai para a decisão da Copa Sul-Americana. São Paulo é o palco do primeiro jogo, Neoquímica Arena, para variar, cheia. O torcedor do Corinthians veio para cá, tá chegando para incentivar o seu time, para empurrar o Corinthians para mais um grande jogo. Corinthians e Fortaleza vão se enfrentar às 9h30 pelo horário de Brasília. É o primeiro jogo, terça que vem em Fortaleza. Vamos conhecer quem vai para a decisão. Às 9h30 tem bola rolando. São Paulo vivendo um dia de muito calor, temperatura lá em cima. Corinthians e Fortaleza, muito mais, todos os destaques, todas as informações, você já ouviu quase tudo no Concentração com Ricardo Capriotti. Tem muito mais com todo o time da Bandeirantes. Destaque do Corinthians para esse primeiro duelo dessa decisão aqui na Neoquímica Arena. Corinthians, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço pra você, um abraço amigo ligado na Rádio Bandeirantes. É como o torcedor do Corinthians gosta de chamar, o chamado jogo no sangue no olho e o jogo da vida. Depois do fim de um jejum de 5 jogos sem vitória, o Corinthians tem foco total nessa Copa Sul-Americana. E é o jogo da vida que pode marcar a história. O time pode avançar pela primeira vez à grande final da Copa Sul-Americana. A melhor campanha do Timão na competição foi em 2019, quando foi eliminado pelo Del Valle, e naquela ocasião o Fábio Carille estava no comando do Corinthians. E para essa 8ª vez de competição, 8ª vez de disputa que o Corinthians terá pela frente, pela 8ª vez na competição, vai ter Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto como titulares nessa partida. Mas Matias Rojas não está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tenta de qualquer maneira provar para sua torcida que, como gosta de falar, o Corinthians não é brincadeira e já está escalado, definido para a partida de hoje, pensando nessa semifinal da Copa Sul-Americana, Canhão. Agora o destaque do adversário do Corinthians, o Fortaleza, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, muito boa noite para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Fortaleza que já está fazendo história hoje, jogando pela primeira vez uma semifinal de competição continental. Não só o Fortaleza, como também um marco para o futebol nordestino, o primeiro time nordestino a chegar tão longe, mas quer ir ainda mais longe. A equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Voivoda, que tem força máxima hoje para o confronto diante do Corinthians, e um momento muito bom. Nos últimos 8 jogos são 7 vitórias, inclusive vem de vitória contra o São Paulo, antes também venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e tem também a melhor campanha dentre os times que permanecem na Copa Sul-Americana. Até aqui foram 8 vitórias na competição, 1 empate e 1 derrota. O Fortaleza sonhando com esse título para marcar mais uma vez seu nome na história. Equipe que vem em ascensão meteórica e está em seu topo até aqui, Canhão. A Fiel continua chegando, não temos ainda a lotação máxima, tem muita gente entrando, chegando para ver Corinthians e Fortaleza, e é claro, muitos torcedores do Fortaleza também, aqui na Neoquímica Arena. 9h30, bola rolando para a primeira parte desta decisão entre Corinthians e Fortaleza. O destaque na opinião da Bandeirantes. Alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, meu caro Rogério Assis, um abraço a toda a equipe. Um jogo, é claro, de 2 estilos bem diferentes. Luxemburgo com uma equipe cambaleante durante os campeonatos, mas chegando para uma semifinal interessante, com a força da torcida e com o bom individualismo de alguns jogadores. E do outro lado, um time de 3 anos de trabalho do Voivoda, que é um técnico hoje que é cobiçado por todo mundo. Então é um time forte coletivamente contra um muito bom individualmente, que tem a força da sua torcida. A promessa é de um bom jogo. Nada se decide hoje, mas o Corinthians sabe que não dá para deixar para decidir em Fortaleza, que tem que cumprir hoje o seu mandato, né? A sua força dentro de casa, o seu mando, como a gente costuma dizer, para conseguir abrir uma vantagem e depois administrar lá em Fortaleza. Promessa de 2 grandes jogos, começando por hoje com a tua narração, Canhão.
Essa é a nossa expectativa de um grande jogo envolvendo Corinthians e Fortaleza. Os outros destaques na Bandeirantes. O São Paulo com Paulo do Vale. Oi, Rogério. São Paulo deve ter time misto amanhã contra o Coritiba às 7h no Morumbi, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Mas Jonathan Calleri ainda pode entrar em campo antes da cirurgia. E quem sabe jogar contra o Corinthians, sábado 6h30, novamente no Morumbi. Direto da Argentina, o destaque do Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, Canhão, abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Neste momento estamos chegando na Argentina para a transmissão em loco da partida de quinta-feira entre Boca Juniors e Palmeiras em La Bombonera. O Verdão que embarcou hoje à tarde um voo fretado para a capital dos Hermanos e amanhã fecha a sua preparação no estádio Nuevo Gasômetro. Uma provável escalação palmeirense conta com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga no ataque, Mike na direita, Arthur na esquerda e Rony como centroavante. No Santos, o principal destaque do dia, Felipe Melo. Boa noite, Canhão. Um grande abraço para você, para todo mundo. O Santos ainda não definiu se vai contratar um novo treinador ou efetivar Marcelo Fernandes. O resultado de domingo contra o Vasco da Gama vai determinar o futuro do interino no comando técnico da equipe do Santos. E o meia William Maranhão rescindiu o contrato de empréstimo no Ceará, estava emprestado até dezembro e está de volta ao Santos. Ele deve manter a forma física até o final da temporada, já que não há mais prazo para inscrição no Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024. No jornalismo da Bandeirantes, o destaque de Vitor Lopato. Fala, Canhão, muito boa noite a você e a todos. O Ministério da Igualdade Racial demitiu a assessora que ofendeu os paulistas e a torcida do São Paulo na final da Copa do Brasil. Marcele Decoté postou uma foto da arquibancada do Morumbi com a legenda "Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, de pauliste". O Ministério disse que a mensagem está em desacordo com a política da pasta. A assessora acompanhava a ministra Aniele Franco. Em instantes, Neoquímica Arena, os times em campo. O palco tá maravilhoso, tá bonito, tá preparado para um grande jogo. Vamos ao destaque do plantão da Bandeirantes. Olá, Enzo Ortega. Fala, Canhão, uma boa noite pra você, um grande abraço. Hoje tivemos Manchester United jogando pela Copa da Liga Inglesa, a terceira rodada, classificado pra cima do Crystal Palace por 3-0. Na La Liga, Sevilha goleou a Almeria por 5-1 e o time de Xavi, Barcelona, visitou Mallorca, empatou 2-2 com gol de brasileiro. Falando de Libertadores, amanhã teremos Fluminense Internacional abrindo as semifinais da competição continental, seguindo pela Copa Sul-Americana às 7h, lá no Equador. A LDU recebe Defensa e Justiça pelo Brasileirão Série A, rodada atrasada. Aquele jogo do São Paulo e Curitiba será dia 27 de setembro, amanhã às 7h no Morumbi, Canhão. Neoquímica Arena, palco maravilhoso para esse Corinthians e Fortaleza, com a Fiel cantando, empurrando o time. No ar, mais uma grande transmissão com toda a equipe Bandeirantes. Nosso time técnico tem mesa de som no bairro do Morumbi, Michel Lopes, central técnica Beto Rebeque, Caiane Martins, no suíte de imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques, nas redes sociais, Gabriel Modesto e o Sonzão Bandeirantes, Neoquímica Arena, esse som que você tá já ouvindo, com a Fiel cantando, Marcos Mesquita, com Rafael Pellegrini, Corinthians e Fortaleza. Já já os times em campo, vamos escalar as equipes para você. Eu começo pelo Corinthians, o timão que traz a Fiel para sua arena. O Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, vai a campo em busca de uma primeira final de Copa Sul-Americana em toda a sua história. Com Cássio no gol, que veste a 12. No setor de defesa, 23 Wagner,
4 Gil, Veríssimo veste a 42 e Fábio Santos meia dúzia. No meio de campo, o jovem cria do terrão, Moscardo tem a 44, ao lado do 7, Maicon, 20, Giuliano e 8, o Rei Reinato Augusto, que também está escalado com Wesley, que veste a 36, e o centroavante, o 9, Yuri Alberto. E na reserva do Coringão, Ramiro. Banco de reservas com Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero e Caetano, Gustavo Mosquito, Matheus Bidu, Cantilho, Bruno Mendes, Biro, Pedro Rony e também Juan Oliveira. Na Bandeirantes, os times agora, o Fortaleza, Bruno Miliozzi. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Escalando o Leão do Piscina, Rádio Bandeirantes, que busca fazer história na Copa Sul-Americana sob o comando do técnico Juan Pablo Voivoda, que manda campo. Goleiro, João Ricardo. Na direita, Tinga tem a 2. Na zaga, Brites, 19 e 4 para Titi. O camisa 6 é Bruno Pacheco, lateral esquerdo. Meio de campo tem 17, Zé Wellington. 8, Caio Alexandre. 7, Pochettino. No ataque, 12, Marinho. 29, Guilherme. O centroavante, o artilheiro, é o 9, Lucero. E na reserva, opções para Voivoda: Fernando Miguel, Figueiredo, Benevenuto, Lucas Crispim, Silvio Romero, Pedro Augusto, Iago Pikachu, Caleb, Machuca, Escobar, Lucas Sacha e Thiago Galhardo. Arbitragem, Corinthians e Fortaleza, Neoquímica Arena. Arbitragem uruguaia, árbitro de 41 anos, Esteban Ostoiti. Quem vai auxiliá-lo, Bruno? Auxiliado pelos também uruguaios Nicolas Taran e Carlos Barreiro. O quarto árbitro é José Burgos e no VAR, Leodan Gonzalez. Já já os times em campo, lado a lado vão subir Corinthians e Fortaleza. Opinião da Bandeirantes para essa primeira decisiva. Vai sair deste confronto um finalista, um clube brasileiro vai definir a Copa Sul-Americana. Comenta na Bandeirantes, Alexandre Pretzel. Olha, Canhão, o Corinthians foi muito forte dentro de casa nos jogos da Sul-Americana, né, contra o Universitário de Lima. Depois pegou a equipe do News Old Boys, quando a gente imaginava que talvez não passasse, conseguiu passar, fez talvez um dos melhores jogos em casa. Aí pegou o Estudiantes de La Plata, uma equipe muito bem treinada, ganhou aqui e poderia ter feito mais do que 1-0, mas levou um vareio de bola lá no pior jogo, um dos piores jogos da história do Corinthians, e aquele jogo acendeu realmente uma expectativa ruim para o Corinthians. Depois daquele jogo lá vai ser difícil passar do Fortaleza. Mas o tempo andou, o tempo mudou e o Corinthians deu uma ajeitada, né? No Campeonato Brasileiro, tá fazendo grandes jogos? Não. Após a data FIFA, a última, o Corinthians poupou jogadores contra o Fortaleza, perdeu por 2-1, porque justificava o Luxemburgo que teria que ter força máxima contra o Grêmio e contra o Botafogo, por causa do Brasileiro. Ok, conseguiu fazer 4 pontos e deu uma respirada no Brasileiro em relação à Série A, mas a torcida quer títulos. Porque o Corinthians não vai ser campeão brasileiro e nem vai chegar a Libertadores via brasileiro. Essa que é a realidade. Então tem que priorizar a Copa Sul-Americana. E é isso que o Luxemburgo está fazendo agora. Força máxima em campo, contando realmente com a força da torcida. Mas o Corinthians pode jogar bem mais que vem apresentando no brasileiro. No brasileiro é um eletrocardiograma. Joga bem um tempo, mas depois não consegue dar sequência em jogos fora de casa. Praticamente não é de ninguém fora. Então é uma situação complicada, porque vai ter que decidir em Fortaleza. Então, de novo, vai ter que voltar lá onde perdeu poucos dias atrás. Então, o jogo é hoje. Realmente, o jogo é hoje. O jogo decide hoje? Não. Mas o jogo de hoje pode dar um encaminhamento, pode dar uma boa margem, pelo menos, para que o Corinthians jogue com mais tranquilidade lá em Fortaleza. Eu quero ver um Corinthians mais competitivo também, um Corinthians menos espaçado, um Corinthians mais com cara de Corinthians em jogos grandes, né? Onde sempre a torcida gritando, carregando a equipe dividindo todas as bolas com muita vontade. Há muito tempo que a gente não vê o Corinthians assim. Contra o Grêmio estava tomando 2-0, um vareio de bola, aí virou o jogo em 7 minutos. Ninguém esperava. Foi uma virada inesperada, contando muito mais com falhas do adversário do que méritos do Corinthians. Depois o jogo terminou 4-4, uma grande confusão. Quer dizer, então tá na hora do grande jogo do Corinthians no ano. A gente não teve ainda. Quem sabe pode ser hoje. Pode ser hoje sim, com o Luxemburgo convencendo os jogadores que é possível o Corinthians ser campeão da Copa Sul-Americana. Do outro lado, a gente vai ter um time que vem de um trabalho já de 6 anos da diretoria, desde 2017 com o Rogério Ceni como técnico
com o Fortaleza vindo pela segunda divisão, conseguiu passar depois de 8 anos na Série C do Brasileiro, voltar para a Série B, aí passou uma temporada na Série B, já conseguiu subir e agora vai para a quinta campanha direta na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é bom ver o Fortaleza muito forte na sua gestão fora de campo e bem treinado dentro de campo com um trabalho de 3 anos. As duas equipes entrando e a promessa, sem dúvida, de um grande jogo de futebol e tomara sem problemas de arbitragem. Canhão. Lado a lado, jogadores de Corinthians e Fortaleza. Vem pro campo. Tinga, o capitão do Fortaleza. Cássio, o capitão do Corinthians. Um mosaico maravilhoso. Não para de lutar. É o que escreve o mosaico, feito pela Fiel na arquibancada da Neoquímica Arena. Um show pirotécnico muito bonito também. Lado a lado as equipes já estão no belíssimo gramado. É um tapete. Se der de canela aqui é grosso. Não dá para bater de canela nesse campo não. Corinthians e Fortaleza em campo. Assim que pudermos ouvir, vamos ao hino nacional brasileiro. Neoquímica Arena para Corinthians e Fortaleza. Hino Nacional Brasileiro num espetáculo maravilhoso de encher os olhos. Um espetáculo sensacional. Ouça o clima da Neoquímica Arena. Sinta a Neoquímica Arena. A Fiel chega e vem pra cá para empurrar o seu time. Tem muita gente entrando ainda. Ouça na Bandeirantes. Sinta o clima dessa magnífica torcida. É de arrepiar! É de arrepiar! Uma das torcidas organizadas do Corinthians com sinalizadores, vários acesos. Eu acho que alguém se machucou aí, hein? Abriram um clarão na arquibancada. Perderam, acho que, o controle aí dos sinalizadores. Até tiraram alguns aqui para dentro do campo, hein, Pedro Ramiro? E é justamente a torcida organizada Gaviões da Fiel. É o lado onde fica Gaviões da Fiel, até para explicar para o torcedor que nos acompanha, setor norte e mais ao lado próximo à região leste. Então, mais ao lado direito, portanto, a gente fica de olho nessa situação. Bastante sinalizadores sendo agora acionados nesse momento na Neoquímica Arena, e aquele mosaico que a gente havia antecipado aqui na Rádio Bandeirantes de não para de lutar. Festa gigante para uma expectativa de mais de 46 mil pagantes hoje. Aqui da cabine eu consigo observar que tem muita gente entrando ainda. Para variar, teremos bola rolando com muita gente do lado de fora. E temos também, não é, Miliose, muitos torcedores do Fortaleza essa noite aqui na Neoquímica Arena. É
isso, Canhão. Ingressos esgotados no setor visitante também. Temos aí cerca de 2.000 torcedores do Leão, que vale destacar. Também terão casa cheia no Castelão. 53 mil pessoas já compraram os ingressos esgotados para o jogo da decisão, o jogo da volta. Ainda alguns clarões nas arquibancadas aqui da Neoquímica Arena, Ramiro? Você consegue observar? Consigo, alguns clarões e principalmente agora no gramado, o que vai, obviamente, retardar um pouco o início da partida, ficar um pouco mais pra frente. E nesse momento até o Esteban Ostoic, o árbitro da partida, conversa com os próprios responsáveis pelo VAR para ver, vou ter que esperar um pouquinho. Mas até que agora os torcedores estão diminuindo o número de sinalizadores por lá. Isso porque tem um aviso nos telões que é proibido, né? Verdade. Como é que esses sinalizadores entram aqui? Hein, Pretzel? Que mistério, né, Pretzel? O estádio é aberto para eles, né? Se tu for à tarde, o jogo eles já estavam aqui, né, os sinalizadores, não chegaram agora com eles. Se tu fores à tarde no estádio, o jogo é à noite, os caras estão tudo lá dentro, já liberados. Eles vieram ontem. Vieram ontem, imagina, pode ser ontem, à tarde, qualquer hora antes, eles podem, a gente não pode chegar perto. Se a gente chegar perto, a gente é preso. É claro que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas tu não consegue acessar o estádio. Então é um negócio realmente impressionante, né, e aí se merece, né. Aí quando tomam punição e quando são multados, vão reclamar pra quem, né? Eles que se abracem. Bom, o quinto sinal Bandeirantes marcou 9h30 da noite. Só que o Esteban Ostoic não vai autorizar o início do jogo por enquanto, não. É uma fumaça dos sinalizadores que não se dissipa. Aqui onde está o campo do Corinthians, do lado esquerdo do campo do Corinthians. Já está próximo o time do Fortaleza para dar a saída. O árbitro agora consulta o Cássio. Dá uma olhada para o quarto árbitro, José Burgos. E continua o aviso para apagarem os sinalizadores. Faz o sinal Esteban Ostoic. Enquanto não apagarem os sinalizadores, ele não vai começar o jogo. É claro. Vem um anúncio visual e vem agora, me parece, um anúncio de áudio do som. Isso. Da Neoquímica Arena. Pedindo exatamente isso, para que apaguem estes sinalizadores. Mas eles mandam, né? Quem é que ousa pedir a eles ou orientá-los para que apaguem? Agora sim, tudo certo. Vai começar Corinthians e Fortaleza. A contagem regressiva. 3, 2, 1, tudo pronto. Começa Corinthians e Fortaleza. E você, ligados pela mesma emoção do futebol, é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Fortaleza ataca a bola aberta lá do esquerdo, na finta por baixo, Wagner já manda a bola para fora da chegada com Guilherme. O Fortaleza ganha um escanteio com 15 segundos, Miliose. Uma inversão de jogo do Zé Wellison para o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, que num bom lançamento encontra Guilherme. Fagner estava esperto, bota para fora. Primeiro escanteio do jogo, o Leão vai mandar a bola para a área. 35 segundos de jogo, Guilherme se prepara para fazer a cobrança para a grande área. Brits e Titi, os zagueiros são altos, estão lá dentro. Vai ser cobrado o escanteio, Tinga fica na segunda trave. Guilherme na bola, autorizado, o Cássio não sai, defesa, tira a bola, sai da grande área. Bateu no Pacheco, rasga a defesa. Rebate na ponta, tira Renato Augusto. Ela volta aqui atrás ainda com o time do Fortaleza, que sai jogando, domina a jogada no meio do campo, completamente aberto. Fecha na marcação pela meia direita sozinho. Toca a frente, cai o Alexandre. Toca a bola para a direita, Tinga se desmarca pela meia direita. Voltam os zagueiros, Titi por dentro, volta também Manuel Brites. Ele prefere o passe na entrada da grande área, marca o Alberto, toca a jogada, vira pela meia direita, cai o Alexandre, já sai jogando com o Brites, abre a passada, levanta a bola forte pela direita do campo. Tingo lateral, passa na ponta, vem Zé Wellison por dentro, bola aberta na ponta para Caio Alexandre, trava a defesa, aqui atrás da marcação, tira o Wesley, defesa rebate à frente de cabeça, tira Fábio Santos, recuperação, volta no meio campo atrás ainda, com o time do Fortaleza, abertura feita para Caio Alexandre, domina, volta a bola lá para Tinga, Tinga para a direita, Marinho tenta de cabeça, uma casquinha caiu, nada de falta, ela vai para fora pela linha de fundo, não há falta, Marinho começou cedo, hein, Miliose? Já é a primeira caída, vamos contabilizar. Canhão, Marinho está rodando o campo inteiro, começou pelo lado direito, ele já marcou 2 vezes nessa Copa Sul-Americana, hoje entre os titulares do camisa 12. Início de jogo, Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza, a primeira parte desse duelo definindo quem vai à decisão da Copa Sul-Americana. Cássio cobra o tiro de meta na grande área, Lucas Veríssimo e Gil, levanta para direita, a bola na fogueira, essa bola pela ponta, Zé Wellison tira, Guilherme pega a sobra, domina lá do esquerdo com 2 em cima, chuta, ela bate em Maicon, rasga, Zé Wellison
tira, caiu Alexandre, toca de volta para Pacheco, lado esquerdo, dispara pela ponta Guilherme, toca na meia para Zé Wellison, carregou pelo meio, no comando pede Lucero, abre a jogada, capitão Tinga domina pelo meio do campo, já recua, dá blitz, levanta a cabeça e lança forte a bola para a esquerda, Guilherme põe no peito, domina, Fagner marca, Guilherme o encara, tenta o drible, Ganga, levantou, Fagner travou, é novo, escanteio no lateral, ela sai perto da bandeira de escanteio em lateral, é pro time do Fortaleza cobrar no ataque lá do esquerdo, 2,5 primeiro tempo, Guilherme já pega a bola e já arremessa, toca Pochettino para a grande área, a bola Cássio acompanha, ela vai para fora, longe do gol, direto linha de fundo, Miliozzi. Buscava o cruzamento Pochettino, jogador argentino que vale destacar, é sobrinho de Maurício Pochettino, atual técnico do Chelsea, tentando a sorte aqui no Fortaleza. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Tenta a jogada do Corinthians para Wagner. Adianta a jogada pela ponta. Vira o Alberto, vai na marcação. Comete a falta do Alberto. Não. Apenas para fora na antecipação. Titi, o zagueiro. Tela cobrando com pressa. A bola fica na meia esquerda para o Corinthians. Maicon domina. Abre para a esquerda. Wesley fecha aqui. Dá no meio. Renato Augusto de frente domina. Chama a falta. Vem Zé Wellison. Nada de falta. Tira Zé Wellison. Já toca a bola para Marinho. Marcado no fundo. Pisou na bola. Vem Fábio Santos. Se levanta. Já abre a jogada. Volta lado esquerdo. Ainda ataque. O Corinthians pressiona para Wesley. Vira o passe pela minha direita. Trabalha a cabra com Gil Lindo, entrega a bola com Lucas Veríssimo, mais atrás com Gil, 3,5 primeiro tempo, Neoquímica Arena pulsando, batendo alto, 0-0 Corinthians e Fortaleza, tenta a jogada Juliano, dá na esquerda para Wesley, o garoto ensaboado, prefere recuar, devolve a bola, dá Fábio Santos, marcado por Marinho, entrega de volta para Wesley, passa Renato Augusto, Wesley vai na pinta, trava, tira, tinga, bate Wesley, Renato Augusto vai no carrinho, evita que a bola saia, toca atrás, dá Fábio Santos, domina e vai recuar a jogada, começa atrás com Veríssimo, que ajeita e vai jogar. 4 primeiro tempo, 0-0 para Corinthians e Fortaleza. Gil domina a jogada pela meia esquerda. Toca o Ludovira, a jogada pela meia, entrega a bola para Fábio Santos. Marcado por Zé Wellison, enfim no meio, Renato Augusto, minha Wesley. Trava a defesa, tira a bola, voltou no meio para Veríssimo. Sobe de cabeça, enfim, no meio de cabeça, tira que atrás caiu o Alexandre. Toca na meia para Zé Wellison. Passa da bola Zé Wellison. Domina para o Corinthians, volta para pegar lá o Wesley. Tá sozinho, adianta a jogada e volta para Lucas Veríssimo. Corinthians troca passes na sua defesa. Torcedor chegou a hora. No gramado das obras, entra em campo os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vale CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Ataca o Corinthians, Fábio Santos tenta a jogada de Juliano na ponta, Wesley passa pela marcação, tira Marinho para Zé Wellison, dá Marinho de volta, lá no meio tenta outra fita, perde a bola, volta, já toma dele, vem por dentro o Wesley, toca a abertura feita lá da esquerda para Renato Augusto, limpa, no meio, tentou ajeitar, perde a marca, passada a Maicon, tenta a finta, depois vai na marcação, se antecipa, mas comete a falta. Para o jogo e marca a falta, Estevão Stoich, é falta marcada do Maicon, é pro time do Fortaleza cobrar. Você já ouviu o toque Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, marcando ao lado do Caiane Martins. Aqui, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Vale uma vaga na final da Sul-Americana, é o primeiro jogo. Corinthians, Fortaleza, tá 0-0. Enzo Ortega. Libertadores, amanhã o Fluminense recebe o Internacional às 9h30 da noite pela semifinal da competição continental. Canhão. Fortaleza no meio, bola, tentou a jogada, caiu o Alexandre, volta Yuri Alberto. Yuri toma dele, mas tem uma falta marcada atrás aqui. Mostra o braço, Estevão Stoich. Tá chiando o Yuri Alberto. O Ramiro disse que não bateu na bola não, hein? E a impressão que eu tive é que ela acaba encostando na mão do jogador do Fortaleza. O árbitro não entende assim, marca a falta para o time do Leão. Cobrar setor de defesa. Cobrada a falta, Brits ajeita, meia direita para Zé Wellison, passa no meio Lucero, na esquerda Guilherme, toque demais, a bola não pega, ela vai direto pela linha de fundo. Em tiro de meta, o Corinthians é quem vai cobrar. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. É tudo azul pela frente. 6,5 primeiro tempo, 0-0, você ligado no futebol pela rede Bandeirantes de rádio, com super difusor Itapetininga. Cássio na grande área, já levanta a bola para Lucas Veríssimo, passa ao lado do Fábio Santos, volta Veríssimo na pequena área, para Cássio, pressão do Lucero, Cássio perna esquerda, levanta para a direita, Fagner fecha aqui, marca Guilherme a distância, Fagner põe no peito, bota no chão, gira Guilherme, trava, levanta na ponta, a bola vai descendo pela linha lateral, tentou de cabeça Titi, mas a bola havia passado pela linha lateral. O Bandeira demora para marcar porque fica na dúvida.
Quem marcou esse lateral foi o 4 atrás, o sinal com o braço esquerdo aqui do Burgos, ó. Ele aqui, o assistente, o Taran só ficou de olho, mas não viu nada. 7, primeiro tempo com 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Domina Manuel Brits, toca o zagueiro, abre a jogada pro capitão Tinga, aperta o Fortaleza na meia, Zé Wellington, ele domina a bola, marca Renato Augusto, toca Tinga, abre a jogada do lado esquerdo pro zagueiro Titi, Titi já passa pelo meio campo, dá na esquerda a bola, Bruno Pacheco recebe a jogada, liga de fundo, marca Fagner, tenta driblá-lo, balança, pra lá, pra cá, tabela Guilherme, dá na ponta pra Pacheco, cai Fagner, Pacheco se levanta, cruzou pra grande área, bateu de primeira pra fora, Pochettino! De primeira, de pé direito no bico da pequena área, mandou pra fora, na primeira boa chegada do Fortaleza, Miliose. Numa trombada do Pacheco com o Fagner, que deixou o lateral corintiano caído, os jogadores do Corinthians pediam a falta, foi esperto o Pacheco para fazer o cruzamento, mas o Pochettino pegou mal na bola. Quase da pequena área, manda pra fora a primeira chance do Leão. 0-0 por aqui, Canhão. Veríssimo na ponta, pressionado, manda a bola para fora direto. Reynolds lateral pro Fortaleza cobrar. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Tinga para a grande área, a bola protege no peito, Luciano levanta, ele volta a bola para Tinga, aberto pela direita para a grande área, a bola, Veríssimo aqui domina, marcado, trouxe para a tela na canhota e bica mandando para fora de novo. É a nova lateral na pressão, na saída do time do Corinthians, é pro Fortaleza, 8 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 na Química Arena. Tinga para fazer cobrança, quase que ele entra com a bola dentro do campo, remessa na grande área, a bola, Luciano domina de costas para trás, a Guilherme ajeitou, um canhão, Cássio! Encaixa Cássio, que chegada, domina de frente pro gol, Guilherme, um canhão, ela vai em cima do Cássio Miliose. O artilheiro do Fortaleza na competição, já marcou 4 vezes na Sul-Americana, o Guilherme, jogador com passagens pelo Grêmio, também pela Chapecoense, e dessa vez teve liberdade para finalizar, Cássio estava esperto, defesa sem dificuldades, Canhão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 9 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, início do jogo, Neoquímica Arena, 0-0 Pretzel. Fortaleza com o início total do jogo, Corinthians muito retraído, vivendo da bola longa do Fagner pro Yuri Alberto. É pouco, muito pouco, Fortaleza começa melhor. 9 minutos e meio, ataca na direita, essa bola abertura feita para Caio Alexandre, marcado, fecha Zé Wellington, ele inverte a jogada, passa na ponta, muito mal, tenta a frente para pegar essa sobra, Juliano tira a marcação com o zagueiro Titi, já levanta lá Pacheco, toca de volta a bola para Titi, que abre a jogada para a ponta esquerda, fecha Pochettino, Titi correu para a grande área, agiu na travada, Pochettino mandou para fora de graça, em lateral é bola para o Corinthians agora, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bandeirantes Porto Alegre, Rede Bandeirantes de rádio, com quase 10, primeiro tempo 0-0. Ramiro, e tem gente entrando ainda, Ramiro, tem muita gente do lado de fora, dá pra ver aqui de cima, né, Ramiro? Muita gente, expectativa de mais de 45 mil torcedores para esse ano, uma média de 38 mil torcedores por jogo aqui na Neoquímica Arena, Canhão. Domina Maicon, recua para Cássio na grande área, marca Luciano Cássio, pé esquerdo, levanta a bola para a ponta esquerda para o Wesley, o garoto de primeira tenta ir, ele chuta a bola, bate na própria perna dele, para Marinho, a sobra pela meia, virou na direita, Tinga no apoio, cerca Fábio Santos, ele vai no fundo, olha para a grande área, cruzou, para Luciano, passou de cabeça, Veríssimo, tira a bola, vai para fora, é lateral, ataque do Fortaleza pela direita, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Copa Sul-Americana, primeiro jogo, valendo vaga na final, Corinthians e Fortaleza, 0-0, Benzo Ortega. Pela Copa Sul-Americana, a LDU recebe no Equador Defensa e Justiça às 7 horas da noite pelas semifinais da competição continental, Canhão. Guilherme no meio, levanta a bola para a direita, forte demais, a bola vai para fora, é tiro de meta, é bola para o time do Corinthians cobrar agora, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Marcos Mesquita mostrando o somzão Bandeirantes, Neoquímica Arena, canta o torcedor do Corinthians. 40 mil vozes para a moscada, jogada pela meia direita, já arranca para o ataque, sai bem marcado de dribla, sai do Caio Alexandre, abre a bola, lá da esquerda, defesa do Corinthians, ainda para Fábio Santos, lança a bola pela meia para Juliano, pelo meio pé de Yuri Alberto, passa desmarcado Renato Augusto, toca Juliano, volta Fábio atrás com o Lucas Veríssimo, Gil domina, abertura feita pela meia direita, aos 11 minutos e meio de jogo com 0-0, Corinthians Fortaleza, na Bandeirantes, Fagner vira jogar na Maicon de primeira, bela bola para Fagner, devolvendo pela meia direita, arranca para o ataque, caminhou pela meia, limpou, dá para o chute, Renato Augusto ajeitou na beira da grande área, bateu no canto, pegou João Ricardo!
Pega o goleiro do Fortaleza. Até que enfim o Corinthians. Chegou o Ramiro. E um Corinthians que muda muito o esquema tático em comparação às últimas partidas. Agora 2 atacantes, só que aparece no meio do caminho é Juliano. Bate de perna direita, Mascado. Tava no meio do caminho João Ricardo para ficar com ela. 11 minutos, primeiro tempo com o pé. O goleiro tira a bola da grande área. Levanta João Ricardo para a direita. Essa bola muito alta para Tinga. Não domina a bola. Escapulho foi para fora direto pela linha lateral. Vem vibrar com o preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com o cartão Tenda. Alexandre Pretzel, 12,5 primeiro tempo. Aos poucos o Corinthians vai saindo da sua defesa. Pretzel 0-0. E fez com o Fagner o que eu peço há muito tempo. Ele jogar ali, da intermediária para frente. Ele carregou a bola na tabela com o Maicon e serviu o Juliano para a primeira conclusão. Bom lance do Corinthians. É isso que tem que fazer. Jogar tabelando, abrindo espaço no meio do Fortaleza. Tenta o Wesley, bola passa Renato Augusto, não pega, vem Caio Alexandre de primeira, tenta Guilherme, Lucero, Veríssimo tenta, pulo baixo, Veríssimo! O atacante do Fortaleza ia parar na cara do Cássio, tira Veríssimo, toca a bola direto, linha lateral, com 13 primeiro tempo, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Difusora Fernandópolis, na rede Bandeirantes de rádio também. Para cobrança de arremesso lateral, Tinga, ataque do Fortaleza na direita. Para a grande área, Guilherme, Lucero, arremessa Guilherme, domínio de costas, vem Fábio Santos, tira Fábio, Tinga, na sobra, levantou para o gol, tira Veríssimo, rasga, levanta para o ataque, forte demais, a bola não chega, do Alberto não pega, direto a bola para fora, arremesso lateral, é para o time do Fortaleza, 13,5 primeiro tempo, 0-0, e aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou cheia, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Para a cobrança de arremesso lateral, Tinga, sem muita pressa, se esforça para arremessar, mas não arremessa, só ameaça, Marinho fecha por dentro. Pede Guilherme, já arremessa Tinga para Marinho, Fábio Santos de cabeça, tira a bola, voltou para Luciano, Biga, toca pro alto, essa bola vem Juliano de cabeça, rebate Bruno Pacheco, Moscado de cabeça, rebate a bola para ponta, de cabeça toca, caiu o Alexandre, recuperação, volta para a direita ainda, ataque do Fortaleza, Guilherme, linha de fundo, bateu pro gol, a bola bate na cara dele, vai para fora. Ele cruza e leva um azar lascado, a bola bateu na sua cara e foi direto para fora pela linha lateral. 14 primeiro tempo, 0-0. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Fábio Santos arremessa, levanta a jogada, Wesley caiu, árbitro pega a falta e para o jogo, marcando falta lá atrás, defesa do Corinthians. Na saída da arbitragem marca a falta, 14,5 o primeiro tempo com 0-0. E tem gente entrando ainda, é isso mesmo. Tem muita gente chegando, veja o Carlos lá entrando do outro lado. Dá para ver a bilheteria daqui, agora diminui um pouquinho o movimento. Acho que agora a casa está cheia em definitivo, né, Ramiro? Vai lotar, e não à toa o Corinthians em mata-matas neste ano, em 2023, dentro de casa, tem 8 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu como mandante em mata-matas esse ano. Tinha no carrinho na jogada por baixo, manda para fora direto, arremesso lateral para o Corinthians. Pega a bola, arremessa Fábio Santos, já recua, dá Lucas Veríssimo com quase 15. Volta a bola, Renato Augusto já pede, faz um sinal. Marca Pochettino, toca Renato pela meia, volta a bola com Veríssimo. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, Neoquímica Arena. Corinthians e Fortaleza tá 0-0, Enzo Ortega. Amanhã também teremos Brasileirão Série A. O São Paulo recebe o Curitiba em rodada atrasada no Morumbi às 7 horas da noite, Canhão. Lateral Corinthians, ataque para fazer cobrança, Fagner pela direita com 15,5 primeiro tempo, tem pressa, desmarca-se pela ponta, Juliano pede no meio de Alberto, é para Yuri, ele bota no chão, domina marcado, dá Fagner de volta, chuta, ela bate na mão ali do jogador do time do Fortaleza, vai para fora, toca em Guilherme. Só lateral, já arremessado pelo Fagner, que cobra atrás com o Gil. O Gil domina, jogando, inverte a jogada. Da direita abre forte o passe, lá da esquerda para Fábio Santos. 16, primeiro tempo, 0-0. Fábio na esquerda, o passe é muito forte. Renato Augusto corre, a bola vai forte demais para fora. Direto em lateral, arremesso para a defesa do Fortaleza, bater na direita. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Para fazer cobrança, Tinga, sem muita pressa, todo mundo do Corinthians marcando, todo mundo do Fortaleza. 16, primeiro tempo, por enquanto 0-0, Tinga arremessa a bola, sabe na marcação, vem Fábio Santos, passa por ele, Marinho pede a falta, nada de falta, Veríssimo protege, fica no chão, olha o Marinho, olha o escândalo que ele faz, vai parar o jogo, Esteban Westluiz, ele deu a falta no Marinho.
Eu achei que não havia dado, ele apitou depois e foi lá enquadrando o veríssimo Bruno Miliozzi. E já é a segunda, né, Canhão? A gente vai contabilizar a segunda. É que o Marinho faz Marinho tanta encenação, né, Bruno, que a gente de vez em quando acha que é mentira, né? Pois é, dessa vez até tá parecendo que foi mesmo um choque. É verdade que eu não vi no momento do lance, mas ele permanece caído, levou a mão à perna esquerda e os jogadores vão se aproximando. Parece que ele tá com dificuldades para levantar. Será que vai ter que chamar a maca? Já tá posicionado aqui do lado esquerdo do campo o departamento médico do Fortaleza. Ele botou a mão na cacunda, né, Pretzel? Tomou uma joelhada na cacunda, o Marinho, Pretzel? Foi isso, o Lucas Veríssimo se apoia nos ombros e sem querer, na hora de não consegue parar, né, ele encosta o joelho nas costas. Acho que não foi pra tanto assim, mas a falta aconteceu. É que o Marinho encena tanto, Exato. né, Pretzel? Ele é espetaculoso demais. Lá vem jogando o Fortaleza, Titi, o zagueiro, abre a jogada para a ponta esquerda com o Bruno Pacheco. Wagner acompanha, a bola vai direto, Cássio correu para pegar, mas não pega. Linha de fundo, tiro de meta, o Corinthians é quem joga. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir ou reformar Vade, CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Juliano, grande área, Dágio, pressionou Zé Wellison, Gil Jabica, levanta o Alberto, sobe de cabeça uma casquinha no meio, bela bola, já tocou do lado, tenta a fita, Michael na jogada, pede a falta da arbitragem, demorou um pouquinho, marcou a falta do que Alexandre, o jogo está parado, amortecedor com qualidade, líder, em suspensão, é HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata. Já cobra a falta Juliano, Renato Augusto abre a jogada no meio para Moscardo, que dá Fábio Santos, que lança a bola para Wesley, abre Renato Augusto, Wesley parte para Tinta, Marinho em cima, Tinga atrás, ele volta a bola, recuando jogada, volta para com Gabriel Moscardo, Moscardo vira pela minha direita, puxa para Veríssimo, 18:30, primeiro tempo 0-0, já vem Ricardo Capriotti, no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio, vira a jogada Lucas Veríssimo, entregando bola aberta na esquerda, para Fábio Santos, que lança pela ponta, vem Wesley, domina, Fábio quer devolução, Wesley, dá o drible, partiu, entrou na grande área, pé esquerdo bateu, vai desviada, João Ricardo defendeu. Que jogada do menino Wesley, agora Ramiro. 18 anos e chamando a responsabilidade. É bem verdade que é cobrado às vezes por ser um pouco fominha. Tinha opção pelo lado esquerdo de campo com o Fábio Santos, prefere chutar, estava no gol João Ricardo. 18 minutos e meio, primeiro tempo, bola aberta com o Titi, trava o Alberto, Titi levanta na ponta essa bola, bate no joelho do Guilherme, tenta a finta, vem Maicon, trava, chuta, bate em Fagner, volta Maicon, Juliano, Maicon de novo, dá Fagner que vira para Juliano, agora um pouco mais tranquilo, caminha pela meia, tenta outra finta, cai sozinho, nada de falta, perdeu a bola Juliano, recupera a jogada lá da esquerda que atrás o time do Fortaleza com o Titi pela meia, para Caio Alexandre que volta a bola com um Pochettino que recua, tocando mais atrás, ele volta a bola com o Bruno Pacheco, 19,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0, Corinthians e Fortaleza, Pretzel. A bola não passa muito pelo meio do Corinthians, né? O time joga muito na ligação direta e em cima do Wesley. Então o que o Wesley fez agora é isso que ele tem que fazer. Talvez ele consiga criar e achar um espaço na defesa do Fortaleza. O jogo está equilibrado nesse momento, Canhão. RCI Foz do Iguaçu, na Rede Bandeirantes de Rádio. Vem Luceiro, toca no meio do campo, volta a bola para Zé Wellison, tomou pressão do Juliano, enfia na direita essa bola para Marinho, domina a bola marcada pelo Fábio Santos, na direita para Pochettino, cruzou pro gol, Gil de canela para trás, escanteio. Gil deu uma canelada na bola, mandou para escanteio, por cima do gol do Cássio Miliozzi. No cruzamento do Pochettino, a bola pinga e por isso o Gil se atrapalha, tira com a canela, como você falou, Canhão, e olha, por pouco ele não pode mandar a própria meta, manda por cima, segundo escanteio do jogo, segundo pro Leão. Aos 20 minutos do primeiro tempo, cobrança de escanteio, vão lá para a bola, Guilherme e Marinho bate com o pé esquerdo, Guilherme com o pé direito, e agora a torcida joga ali rolos de papel, né, do Guilherme e no Marinho, muito bom, sensacional, belo espetáculo, ajuda muito isso. 20 minutos e meio, escanteio para o Fortaleza fazer cobrança. Para a grande área vão Emanuel Brits e Titi, os zagueiros. Aqui dentro estão Luceiro. Tinga também bom pelo alto, fecha na grande área. Escanteio, vai lá o Gandula, ajuda. Tira ali o papel que está atrapalhando a cobrança de escanteio. Outro agora atirado em campo. 21 minutos. Preciso avisar o torcedor que está fazendo isso, que isso não é bom para o Corinthians não, hein? Não sei se ele usou um pouquinho da inteligência. Jogaram mais um agora. Poxa vida, hein? Se eles acham que isso ajuda, Marinho vem aí. Pé esquerdo, na direita, escanteio. Autorizado, Cássio tentou desvio contra do Fábio Santos, é gol! Gol!
cobrança de escanteio fechada. Fábio Santos sobe, cabeceia contra. Manda pra dentro do próprio gol. Estamos Tobias. Chega ali apitando e marcando a falta. Reclamam os jogadores do Fortaleza. Primeiro comemoraram o gol. Agora vão pra cima do árbitro. No escanteio cobrado por Marinho. Fábio Santos botou a cabeça e mandou contra o próprio gol do Corinthians, Miliose. Sob a chuva de rolos de papel, o Marinho fez esse cruzamento para a área e no meio dessa confusão apitou uma falta o árbitro e agora ele é cercado pelos jogadores do Fortaleza que não entendem a marcação. O Cássio já se posiciona para a cobrança. O gol será anulado após a comemoração contida do Fortaleza. Pelo menos foi ágil a arbitragem para anular esse gol, Canhão. Pretzel, aqui da cabine eu não vi nada. Tem nada, gol legal do Zé Wellison, tem nada. Gol legal de cabeça do Zé Wellison. O Fábio Santos pula, ninguém encosta no Fábio Santos. Gol legal, uma vergonha esse gol anulado do Fortaleza, se for anulado mesmo pelo árbitro. Com toda certeza, a revisão da arbitragem de vídeo do Leodan Gonzalez. Com toda certeza. Não há confirmação da falta. Aqui da cabine a impressão de gol legal. Jogadores do Corinthians querem o reinício do jogo imediato. Os do Fortaleza cercam o árbitro. Segue a indefinição. Canhão. Pretzel. Vendo a imagem 3 vezes, não tem nada no lance. Absolutamente nada. Gol legalíssimo. Se não derem é porque não querem. Não houve falta nem no Fábio e nem no Gil. Gol legal. Não há falta. Segue a dúvida. A sensação é de gol legal. O lance não é mostrado aqui nos telões da Neoquímica Arena. Agora não é para essa demora toda, hein, Preto? Se você já visualizou isso é um gol legal. Cruzamento na primeira trave, tu narraste muito brilhantemente. Zé Wellison cabeceia pro fundo da rede. O Fábio aliás, pula. Para mim foi Fábio Santos que cabeceou contra. Aqui da cabine, a impressão foi Fábio Santos contra, não foi Fábio. Foi Zé Wellison. Na briga dos carecas deu o do Fortaleza. Exato. Gol do Zé Wellison de cabeça e o Fábio vai pular na bola e se desequilibra. Não há falta. É gol legal. É gol legal. A Fiel tá vaiando essa demora que é muito grande. Torcedor do Fortaleza comemora ainda. Ainda a dúvida. Nós temos além do Leodan Gonzalez, o Richard Trindade e o Antônio Garcia, os assistentes de vídeo. Esteban Stoich sai agora daquele bolo de jogadores e ele vai para o monitor. Ou seja, temos 3 no monitor e nenhum deles chega a uma conclusão, Ramiro. Nesse momento o árbitro vai de fato olhar ali no monitor e até a própria torcida do Fortaleza começa a ficar menos contida e os jogadores há uma expectativa muito grande para que esse gol seja validado. Uma conversa muito grande, o Luxemburgo até faz sinal, não, ele empurrou e o Vojvoda tranquilo entende que o gol foi legal. O árbitro não vai neste momento. Vem pro monitor Esteban Stoich com jogadores de Corinthians e Fortaleza, reservas e titulares. O Canhão. Agora com mais calma, a imagem é o Titi no Gil. O empurrão do Titi no Gil. O Zé Wellison tá gol legal e aí o Gil com o Titi. Mas parece assim, ó, não é um empurrão, sabe? Eu Será daria que o gol. É isso que estão revisando? Eles estão revisando isso. Estão revisando a disputa falta por espaço ou empurrão? É uma disputa por espaço do Titi com o Gil, certo? Mas não dá para ser claro que é um empurrão, cara. Eu daria o gol. Então a revisão da jogada não é exatamente na disputa Zé Wellison e Fábio Santos. É nessa destacada pelo Alexandre Pretzel. Mas a demora aqui 5 minutos já, né? É absurdo isso, e mais do que isso. O jogo parado. Vai voltar para o campo Esteban Stoich. Faz o sinal da tela e confirma o gol do Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Apesar da reclamação dos jogadores do Corinthians, o gol está confirmado, Bruno Miliose. Após um cruzamento demorado, Marinho, que foi incomodado pela chuva de papel, coloca essa bola na cabeça de Zé Wellison em uma longa análise do VAR para confirmar.
1-0 o Fortaleza, o camisa 17 vai pra rede, o Leão tá na frente, Canhão. Alexandre Pretzel, o Fortaleza sai na frente, 1-0 Pretzel. Confirmando a nossa primeira impressão, vendo o lance uma vez só, cruzamento na bola rápida na primeira trave, dentro da pequena área, o Fábio se desequilibra, o Zé Wellison cabeceia em cima do Cássio, Cássio não tinha como defender. 1-0 na bola aérea, o Fortaleza estava jogando bem, mas o Corinthians também não estava mal, tem muito jogo pela frente. 1-0 Fortaleza, para alegria do torcedor do Leão do Pici, que está aqui em grande número, hein, Bruno Miliozzi? Capacidade máxima no setor visitante, agora a torcida canta muito, faz barulho, cerca de 2.000 torcedores do Fortaleza presentes para ver, por enquanto, a primeira vitória da história do Fortaleza sobre o Corinthians no estado de São Paulo. 27 minutos, primeiro tempo, o Juliano tenta com o peito, a bola passa, por bem na ponta, Titi com ele, Alberto, estica o braço, comete a falta, Titi, e vem a pressão por cartão para o camisa 4 do Fortaleza, Ramiro. O árbitro vai conversar agora com o zagueiro do time do Fortaleza, chama ele para conversa, mas de fato não marca cartão amarelo. Falta para o Corinthians, lado direito de campo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 1-0 vai dando Fortaleza. Tem muito jogo ainda, 28 primeiro tempo. Toca Gil na direita, vira jogar na Maicon, fecha aqui, lança para Fagner. Vai no fundo, marca Guilherme. Toca Fagner atrás, devolve a bola para Maicon de novo. Levanta a cabeça, obrigado a recuar a jogada de volta para Gil. Gil domina pelo meio, sai atrás do Corinthians jogando. 1-0 Fortaleza, CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Domina Juliano pela meia, sai do Zé Wellison, toca por dentro, bela bola para Maicon, se antecipa na jogada, volta Guilherme, domina pela meia direita, levanta para Marinho, se antecipa Veríssimo, toca na frente, vira a jogada para meia para Juliano, recebe a jogada e volta na ponta esquerda, vem para buscar essa bola Renato Augusto, belo giro, domina o talentoso do time, entrega a bola para Fábio Santos, que dá na esquerda, jogada para Wesley, dá a primeira finta o garoto, de volta a bola para Renato Augusto no fundo, ameaçou cruzar, tentou a finta, ela bate, deserta na marcação, Marinho toca com o pé e a bola vai para fora pela linha lateral, 28,5 o primeiro tempo, pega a bola com pressa e arremessa Fábio Santos, já entrega o Wesley, domina o garoto, tenta o giro, escapa do Tinga, belo drible, Marinho em cima, tenta a finta, Wesley caiu, pede a falta, a arbitragem acompanha e dá só tiro de meta. Para o time do Fortaleza cobrar, CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 29 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Fortaleza Pretzel. Agora reclamaram da falta no Wesley e aconteceu. Aconteceu a falta no Wesley, o árbitro não marcou. Esse árbitro ele é meio esquisito, eu já disse, ele é um pouco atrapalhado. Ele é muito experiente, mas ele apita no ritmo dele, né? Fortaleza faz 1-0, Corinthians vem pra cima, obviamente, mas de maneira desorganizada, Canhão. 29 minutos e meio, o primeiro tempo, Maicon domina, tenta o passe para o Wesley, forte a bola, Tinga de cabeça, rebate, Marinho acompanha, chega Fábio Santos, Marinho perde a falta, não houve nada, Fábio Santos domina a bola, fica sem a chuteira no Marinho, vai recuar Marinho, é um folclore no futebol, lança a bola aqui atrás do Corinthians, joga com Veríssimo, Veríssimo entrega para Gil, Gil para a direita, Fagner vai no fundo marcado, entrega pela meia direita, lança a bola com Juliano, de volta o passe para Fagner, linha de fundo, olha para a grande área, para cruzar, da Juliano que não entende a jogada, Titi o zagueiro rasca, a bola vai na ponta esquerda para o Luceiro, toma a frente, ganha Gabriel Moscado, bela bola do garoto, entregando para Maicon na direita, limpou para canhota, perna boa, vai ter que voltar a bola, recua, ataque do Corinthians todo em cima do Corinthians, 30, primeiro tempo, bola aberta, Renato Augusto, dominou, adiantou, perdendo em Luciano, tira Renato na sequência, sem fazer a falta, recupera a bola o Corinthians, vira Lucas Veríssimo para Renato Augusto, Marinho prensou com ele, na direita a bola para Marinho, correr com Veríssimo, chega à frente Veríssimo e volta para Cássio, com o pé domina o goleiro, dentro da grande área, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para, 30 minutos e meio o primeiro tempo, e lá vem Corinthians, Renato Augusto com ela, meia esquerda, levanta a bola para a ponta esquerda, Wesley fecha, Tinga em cima, tenta a finta, Tinga botou de bico para fora, escanteio Corinthians na esquerda, Ramiro. E o primeiro pro Timão na partida, pelo lado esquerdo de campo, Wesley partia para cima da marcação, Renato Augusto vem para a cobrança pelo lado esquerdo. 31 minutos, Renato Augusto cobra o escanteio, Corinthians vai todo para dentro da grande área do Fortaleza, lá dentro já estão Veríssimo e Gil,
Renato Augusto, 1-0 Fortaleza. Na bola, autorizado, levantou. João Ricardo, um soco, tiro da grande área. A bola cai fora dela, fica na esquerda. Completamente sozinho, vem o Wesley de primeira, volta a bola no seu próprio campo. Começa cá atrás, volta a bola para Fagner. Domina meio campo, olha para a esquerda, levanta para Renato Augusto. É forte a bola, ele sobe, estica a perna, não domina, ela vai para fora. Em linha de fundo, em tiro de meta para o Fortaleza. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos e meio, primeiro tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, Neoquímica Arena. Corinthians 0, 1 para o Fortaleza, Enzo Ortega. Na quinta-feira, o Boca Juniors recebe o Palmeiras pela semifinal da Copa Libertadores às 9h30 da noite, Canhão. 32 aqui, primeiro tempo. Fortaleza ganha o jogo, 1-0. João Ricardo bota essa bola para a direita, para Marinho. Diga, sobe de cabeça, rebate Fábio Santos. Dá no meio, Zé Wellison, cabeceia na ponta, vem para cá e o Alexandre. De cabeça, Moscardo chuta. Vem no meio, rebate o Alberto. Tira aqui no meio, rebate Zé Wellison. Gil bota a cabeça, a bola grita socorro. Coitada dela. Marinho põe no chão pela meia direita. Faz o giro, Moscardo vem na jogada, caiu o Marinho. Nada de falta. Deu. Começou no Macamba, depois parou o jogo marcando falta. Grupo Songos, Lima, eficiência em segurança e serviços. Bruno Pacheco na esquerda pro Fortaleza, para a grande área, a bola Gil de cabeça, rebate, manda para fora, ela é calentada da grande área, outro cabeção, rebate, Gil Lindo e Roberto vai na bola, leva o tranco nas costas, não marca a falta, Estuiz, sobra a volta aqui atrás com o time do Fortaleza, cai a Brits, que domina completamente sozinho, aberto, toca a bola para a ponta esquerda, para pegá-la bem sozinho desse lado, fecha Lucero, pelo meio Pochettino, toca Lucero, devolve a bola para Brits, ainda pela meia direita, acha na esquerda, Bruno Pacheco aberto, Fagner vem, Pacheco põe no peito de primeira, bela bola por dentro, vai tocar à frente, vai tentar, caiu Alexandre, a Pacheco, Gil chegou, caiu o Bruno Pacheco pedindo pênalti, ele deu. Não deu tiro de meta apenas. O Bruno Pacheco chegou na bola com o Gil distribuindo a jogada. O Stoichiro virou para a grande área e apontou na direção praticamente da marca do pênalti. Ele estava pertinho demais, hein, Miliose? Uma convicção esquisita. Para sorte do torcedor que se alivia aqui na Neoquímica Arena, apenas tiro de meta marcada após a trombada do Gil. É bem verdade, não encostou na bola. Reposição para o Timão, Fortaleza na frente, 1-0. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 33,5, Alexandre Pretzel segue 1-0, Fortaleza vencendo em plena Neoquímica Arena. Pretzel. Vou te falar, viu? Se ele dá o pênalti, não seria um absurdo, viu? Ah, é? Tem isso? Não seria um absurdo. Opa! Já vi lances iguais que foram dados. Ó, o Renato Augusto na esquerda, na área, limpou pra cruzar. Brits tentou ganhar o Renato Augusto, ele tem por baixo, tiro e manda a bola pra fora. Marinho, não. Bateu no próprio Renato Augusto. Quer dizer então que foi pênalti? Olha, já vi árbitros aqui no Brasil darem e outros não. O Gil faz uma alavanca no Bruno Pacheco que valoriza um pouco a queda. Mas não tocou na bola o Gil, não. 34 minutos, primeiro tempo, 1-0 Fortaleza ganhando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Patriarca, Cacilândia, na rede Bandeirantes de rádio. Bola pra ponta, muito alta, ela vai pra fora. É lateral, Corinthians cobra com pressa para Fábio Santos bater. 34, já Ricardo Capriotti. No intervalo pela Bandeirantes. Renato Augusto pra trás, a bola vira para Fábio Santos. Marca Zé Wellison. Fábio tenta a pinta, já escapa dele, sai também na marcação do Caio Alexandre. Toca atrás, lança a bola aqui na defesa. Dá Gil. Gil levanta na direita, a bola muito alta para Fagner. Sobe de cabeça, aliás com o pé, ajeita Juliano. A Fagner no fundo para cruzar. Levantou e Alberto de cabeça, tenta a defesa, tira a bola, voltou fora da grande área na esquerda para Renato Augusto. Ele entra na área, limpou para Canhota, bateu o rasteiro pro gol. Tira a Brits de pé direito, bota a bola para fora da grande área. Marinho pega a sobra da sua característica, encara Moscardo, já limpa por dentro. Fábio Santos carrinho, a bola manda para fora, a bola não sai não. É do Corinthians, está em jogo. Renato Augusto ajeita na ponta esquerda, belo drible Wesley, uma, duas cintas, caminhou, entortou o primeiro, o segundo, recuou para Michael, não dá pro chute, não domina a bola, 35, entrega a bola para direita, vira para Fagner, 35, primeiro tempo, bico da grande área, para direita para Juliano, Fagner de volta, levantou pro gol para Wesley, tentou, tirou Zé Wellison de cabeça, a bola voltou para Michael, disputa, ela bate no pé dele, voltou, de primeira bateu, Renato Augusto vai desviada, Zé Wellison tira, pediram um toque de mão, tentou ir Alberto na grande área, tirou para trás, Brits, vem Zé Wellison, dá um balão e alivia. Pedem pênalti os jogadores do Corinthians, Ramiro. E a impressão que eu tive é que foi depois do chute do Renato Augusto, a bola teria tocado na mão do Tinga, me parece, por lá. Pelo menos é isso que reclama agora a equipe do Corinthians. O árbitro pede um pouco de paciência na cobrança no lateral, que ele está conversando com o VAR para analisar se de fato foi pênalti ou não.
Pretzel, deu para ver alguma coisa na imagem da TV. Bom, não deu nada, não seguiu ou não deu nada, seguiu o jogo. 36 aqui atrás, domina o time do Corinthians, jogando bola no meio para Gabriel Moscardo. 36, primeiro tempo, 1-0, Fortaleza vence o jogo. Toca Juliano na direita, abre a bola para Fagner, devolve atrás, recomeça, volta para Juliano, abre a passada, vira com Veríssimo, domina a bola, roda gigante na meia esquerda, toca de volta, a bola na esquerda para Fábio Santos, olha para a grande área, levantou na ponta para ninguém, de cabeça rebate, Titi, só que ela volta a ser do Corinthians, Fagner, domina no peito, na ponta direita, devolvendo o gol, a bola bateu na barriga do adversário. Pacheco levanta no meio, tenta o passe para ninguém do time do Fortaleza. Cássio com o predomínio e sai jogando aqui fora da grande área. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 36,5, 1-0 Fortaleza. Gil domina aqui atrás do campo do Corinthians. Volta a bola para Veríssimo, que lança para Fábio Santos, que domina com certa tranquilidade. Encosta o Wesley, pede, a bola tomou pressão. Já gira, saiu caiu, bateu descendo do Pedro Marinho, vai para fora. Em lateral, ataque do Corinthians, lado esquerdo. 37, o Corinthians tenta, Pretzel, mas não reage. 1-0 Fortaleza. 37, primeiro tempo, Pretzel. O Renato entrou no jogo, tá abrindo mais espaço para o Wesley entrar pelo meio. É uma mudança interessante, mas o jogo passa muito por Fagner e para o Wesley. Corinthians no meio é insuficiente. Domina Moscardo, abre a jogada lá do esquerdo, Wesley, dominou na coxa, partiu, trouxe pro pé esquerdo, pro direito, limpou pro chute, levantou pro gol, tenta a defesa, bate prensada, a bola sai da grande área, na direita pra Fagner, vem Pacheco, chuta, bota a bola pra fora do lateral, ataque do Corinthians na ponta direita, pra fazer cobrança com pressa, Fagner, 37,5 primeiro tempo, Fortaleza ganha o jogo, placar de 1-0, Fagner pra fazer a cobrança, ele arremesso lateral, aqui na direita, já arremessa, toca ao lado, vira a bola pra Gil, Gil de volta a bola pra Fagner de novo, trouxe pra canhota, mas não cruza, vira para Juliano, sai Zé Wellison, vira, tenta Renato Augusto a primeira finta, ganha, Zé Wellison tenta, prensa, ganha, sobra, voltou no meio, de volta com o time do Fortaleza, Caio Alexandre, belo passo, linha de fundo, lado esquerdo, domina, tenta a finta, vai na bola, tomou a trombada, falta! Tomou um tapa no meio do Veríssimo, é falta, e vem o primeiro cartão do jogo, Miliose. Foi muito liso agora o Caio Alexandre para colocar essa bola no meio das pernas da marcação e depois na sequência o Veríssimo chega para fazer a cobertura e vai com a mão no rosto do meio campista, o camisa 8 que cai, falta agora na altura da intermediária e Lucas Veríssimo amarelado, o primeiro amarelo do jogo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, futebol na Bandeirantes com todo o nosso time em campo. Alexandre Marques nas imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nas redes sociais, Gabriel Modesto. Já se levanta, caiu Alexandre. E a falta marcada por Fortaleza cobrar. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Já cobra a falta com o Alexandre, volta com o zagueiro aqui atrás, curtinho esse passe, a Brits, que toca na direita, vira com o capitão Tinga, marca o Wesley, Tinga levanta a bola para a ponta esquerda, muito alto, passe para Pacheco, de cabeça ganha, dá invertendo a passada, passa na ponta, Moscardo tira, já lança, põe na esquerda para Wesley, do que domina em cara, é marcado pelo Tinga, vem o Wesley, limpou, tenta Zé Wellison de novo, tira a bola espirrada, é pro próprio Wesley, lá no lado esquerdo ainda, Marinho em cima, ele dá o come, escapa dele, volta a Fábio Santos, domina Beto meio à esquerda, já recua, serve a Juliano, que toca a bola para a ponta direita, vira para Fagner, 39,5, o primeiro tempo, Fortaleza ganha o jogo 1-0, volta a Fagner a bola para Maicon por dentro, corta a luz feito, tenta Juliano, que tomou o toque por baixo, é falta, a arbitragem não pega a falta, segue o jogo pro time do Fortaleza, por dentro o passe Lucero, na esquerda, para Guilherme correr, no meio, pede a bola Lucero, na direita Marinho, dominou Guilherme, tá na área, limpou, pé direito, ajeitou, bateu, travada a bola, ganha altura, cai na grande área, Fábio Santos de cabeça, tirou da grande área, bota para fora, tenta de cabeça, Fagner toca pro alto, na primeira bola se antecipa, volta Zé Wellison, Fagner dá um chapéu nele, escapa no meio, toma um tapa, vantagem pro Corinthians ainda, no meio Renato Augusto, aí Yuri Alberto, Yuri domina, na área para empatar, bateu, é gol! Na direita, entra na grande área e manda um canhão, ela vai no chão, sem chance para João Ricardo, para empatar o jogo na Neoquímica Arena, e Yuri Alberto empata o jogo, é gol do Corinthians, um Corinthians, um Fortaleza, João Ricardo não tem jeito, tá feito, o Corinthians vai para cima e empata o jogo.
Ramiro! Para reacender a chama de 3 gigantes. O primeiro, o Corinthians, que consegue empatar aos 40 minutos da primeira etapa. Depois Fagner, que faz lance espetacular do meio de campo para achar Renato Augusto. Que outro tapa espetacular para Yuri Alberto completar o lance e bater cruzado de perna direita. Fazendo o seu segundo gol contra o Fortaleza nessa temporada. 1-1 na Neoquímica Arena, Canhão. Pretzel, o Yuri Alberto do jeito que ele gosta, domina e manda no chão. O Corinthians empata, Pretzel. E mais do que nunca no aspecto individual. Bolão do Renato Augusto, sumido do jogo, a bola cai para ele com um tapa. Ele escorrega a bola para o Yuri Alberto entrar sozinho na área e bater cruzado. Achei que o João Ricardo pulou um pouquinho atrasado. Mas vou valorizar mais o mérito do Yuri Alberto, que é um bom centroavante, não vive uma boa fase, mas empata o jogo numa boa chegada do Corinthians finalmente. 41 minutos e meio, o Corinthians vai pra cima e consegue um empate, bola pra direita, ataque do time do Fortaleza, pra Marinho, domina, trouxe na ponta, driblou na área, foi derrubado, pediu pênalti, não, esse é o Marinho. Tibum, deu um mergulhão e tá tomando uma bronca daquelas agora, Meliose. Dessa vez deu pra perceber que ele de fato se jogou, deu um mergulho, até por isso o torcedor manda ele se limpar com o papel. Mais uma vez arremessando em direção ao Marinho. O Fábio Santos claramente nem se incomodou, o árbitro não marcou nada. Empatado o jogo por aqui e a torcida do Timão canta alto, Canhão. Mas diz ainda o clássico da semana quem vai levar em o time da casa ou o visitante. Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 42,5, o jogo é outro a partir de agora, Pretzel, 1-1. O Corinthians empatou no momento correto. Se vira 1-0, ficaria complicado, porque o time do Corinthians, o meio de campo não funciona. A bola caiu para o Renato numa dividida do Fagner com o jogador Zé Wellison. Ela espirra e cai no pé do Renato, que brilhantemente, com a grande categoria, ele dá um tapa de primeira para o Yuri. Mas foi a única grande chegada do Corinthians no aspecto coletivo com 2, 3 jogadores, apenas isso. Bola pra ponta, forte demais, não pega o Wesley direto pela linha lateral. Canta o torcedor do Corinthians. Comemora esse empate no gol do Yuri Alberto. Um Corinthians, um Fortaleza. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Canta fiel na Neoquímica Arena. Bola voltou cá atrás com o Fortaleza para Titi. O zagueiro rasga de bico. O Gil domina pelo meio no campo, na canela. Consegue pegar, adianta, sai da marcação. Sai do Pochettino, dá Fábio Santos que volta para Cássio. Tomou pressão do Lucero, vem Veríssimo cercando. Cássio levanta pro ataque, enfia a bola no meio. Renato Augusto sobe de cabeça, dá uma casquinha na bola. Tenta o Yuri Alberto. Outro do gol do Corinthians, toca na meia direita. Vira bela, passa por dentro para Maicon. Maicon abre a jogada para Fagner. 43,5 primeiro tempo, 1-1. Já vem Ricardo Capriotti no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Na ponta, Maicon na jogada, é falta nele. Dominou, tomou pancada de arbitragem para marcar a falta. É pro time do Corinthians cobrar às 10h15 da noite. Marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domina Gil na meia direita. Ih, rapaz, acendendo os sinalizadores de novo na torcida do Corinthians. Já o Stoich pode se enfurecer e parar o jogo, hein? Agora apagaram, né? Tem alguns acesos ainda. 1-1. Vem buscar essa bola no meio campo do Corinthians. O Giulino passa na meia esquerda, toca a bola para Fábio Santos. 44. Vira a jogada, Fábio já recua, dá na meia direita, a bola curtinha com o Moscardo. Domina pé direito, abre o garoto, lança para Gil. Toma pressão de Lucero, carrega Gil, a bola dá para Fagner. Pressão do Grêmio, a bola bateu desviada nele. Fica em campo, vem Lucero do ombro, Gil. É fortão, grandão. Virou primeiro, volta a bola. Dá no meio para Maicon pela meia direita. Enfim, do comando de Alberto, tenta o giro. Já escapa do marcador, vira pela meia direita, Juliano. Belo passe para Fábio Santos, que arranca para o ataque. 44,30. Vai para cima o Corinthians. Vem o Wesley, bico da grande área na esquerda, mas não cruza para a grande área. Devolve a bola para Fábio de novo. Fábio mais atrás ainda. Recua para Moscardo. Moscardo volta a bola. Dá para Juliano pela meia direita. Com quase 45 com 1-1. Lança Gil na direita, a bola para Renato Augusto. Passa marcado por Guilherme. Para Fagner do fundo. Protegeu o Titi. A bola vai mansamente para fora. Fagner dá o carrinho, a bola vai descendo para fora. Tem falta na verdade, né? Fagner do carrinho acaba pegando o adversário e a plaquinha com acréscimos. Subindo agora. 4. Vamos a 49. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 45 minutos e meio. Vem aí Ricardo Capriotti no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. E eu já peço desculpas ao ouvinte da Bandeirantes. Rapaz, essa mudança de clima é um negócio que afeta demais a gente, viu? É um negócio que acaba atrapalhando demais, né? Temperatura
Hora lá nos 40, bate 28, 22, 18. E aí não tem gogó que aguente, viu? Quase 46 para cobrança de falta. João Ricardo levanta à frente a bola. Tenta o passe para Bruno Pacheco. Sobe de cabeça, passa. Pacheco desvia para fora. Lateral defesa Corinthians na direita agora. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Gil para a ponta, ninguém de rebate de cabeça, Emanuel Brits, bola voltou para o Corinthians, para Maicon, e o Delberto a tempo da virada ainda, bola para a meia direita, e o Delberto tentou o passe por baixo, Pacheco, toca de bico para fora, mandando essa bola pela linha lateral, 46, vamos a 49, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 46,5 o primeiro tempo. Domina a bola Fábio Santos, lança pela meia. Vai puxar Renato Augusto. Vem o talentoso. Dá para Wesley. No fundo. Tomou pressão de bico. Botou para fora essa bola aqui na marcação. A defesa. Vai por baixo. Tira a jogada no meio campo. Manda para fora. Aqui na ponta Tite. Lateral cobrado com peça. Reversão lateral cobrado. Renato Augusto na meia direita. Abre a jogada para a ponta direita. Wagner. Fecha aqui sozinho. Levanta a cabeça. Cruzou pro gol. João Ricardo. Um soco. O gol tá vazio. Ela passa por Wesley. Volta na direita para Marinho. Protege a jogada. De pé direito. Jabica. Levanta a bola pro meio. Não vai chegar Luciano, a bola ganha força e vai para fora. Em lateral para o Corinthians cobrar. Vem o toque dos 47, lateral com pressa. Para Wesley pela meia. Por dentro, o Maicon domina a meia-lua. Tenta Wesley, rasga a defesa. Pacheco de bico. Tira, cai no meu campo para Gil. Vem por cima dele, Luciano. Tira a bola, Gil. Gil toca para Veríssimo de novo. Há 2 minutos de acabar o primeiro tempo. Toca a bola para meia direita, Giuliano. Já abre a jogada para Fagner do fundo. Colocou para a grande área, a bola rasga a defesa. Titi por baixo, manda para fora direto para a linha lateral. Em arremesso para o Corinthians cobrar com muita pressa. Fagner pega a bola. Arremessa Giuliano, volta para Fagner. Fagner recua, dá Gil pela meia direita. Corinthians todo à frente do ataque. Finalzinho de primeiro tempo, 47-30. Vira a bola Veríssimo. Dá para Moscado, lado esquerdo. Volta a bola com o Lucas Veríssimo ainda. Prendeu a jogada, puxa, dá para Giuliano. Pela meia direita, marca Luceno em cima. Fecha Pochettino. Toca na ponta, vira Veríssimo. Entregando bola para Moscado. Vem Fábio Santos. Pede na meia Wesley. Lançado, vai no fundo. Belo drible. Sai do Maninho. Dá Fábio Santos que vai no fundo. Levanta a jogada, vira do lado esquerdo ainda. Puxa a bola, abertura feita para Renato Augusto. Vai tentar levantar na jogada com 2 em cima, travando o giro. Belo drible, escapa bem, tá na grande área. Outra finta, ganhou bem, Zé Everson protegeu, saiu do gol João Ricardo. Que jogada gigante do craque do Corinthians, hein, Ramiro? Mostrando porque é rei, Renato Augusto, que é bem verdade, estava um pouco sumido desde aquela partida da ida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Enfrentou lesões no meio do caminho, mas acaba perdendo a bola mais uma vez, 1-1 na Neoquímica Arena. 40 segundos para acabar o primeiro tempo do jogo de cabeça, rebate Veríssimo para fora, Fábio Santos de cabeça, tira, voltou para Tinga cabeceia para Lucero, Veríssimo se antecipa, tira, sobra a volta ainda para Marinho, ataque do Fortaleza, toca Juliano, tira para Fábio, que lança para Wesley, final de primeiro tempo, última chance do Corinthians, vem o Wesley na meia direita, Zé Wellison trava, tira dele, a bola voltou para Pochettino, rasga Gil, por baixo, tira da marcação, voltou, sobra para Moscardo, que vira o passe para Maicon na direita, com quase 49, 1-1, domina Maicon, não cruza, demora muito para cruzar, vai acabar o primeiro tempo, hein, meu filho, Maicon agora costura, sai da meia direita, belo passe por dentro para Giuliano, dominou, levantou a cabeça e virou Renato Augusto, na esquerda, pico da área, limpou, clareou, para chutar, outra finta de frente, ajeita, não chuta, vira a bola para Fagner de novo, 49 no fundo, para Renato outra vez ainda, prendeu a marcação, limpou, para Canhota, levantou no gol, para Wesley, cabeceou no gol, João Ricardo espalmou para frente, tirando, voltou na direita, a bola para Marinho, Marinho recua, dá Tinga, olha pro relógio, Estevão Estoiz, levanta o braço e apita. Terminou o primeiro tempo, Neoquímica Arena. Um Corinthians, um Fortaleza. O jogo bom esse, Ricardo Capriotti. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. Vamos lá, Canhão. É isso aí, intervalo de jogo. 1-1. Vamos lá, Canhão. Intervalo de jogo, tudo igual na Neoquímica Arena. Segundo tempo promete demais, hein? Reportagem Bandeirantes em ação. Vamos lá, Pedro Ramiro, vai Bruno Migliozzi. Vamos lá, Capri, partida eletrizante. Até o momento, o Corinthians consegue aos 40 minutos desta primeira etapa empatar com o Yuri Alberto, que consegue marcar o seu 12º gol nessa temporada. O técnico Vanderlei Luxemburgo, por enquanto, vai arrancando um empate, mesmo que tenha saído com um resultado atrás no início da partida. Tem à disposição Carlos Miguel, Fausto Vera, Romero, Caetano e Gustavo Mosquito, Matheus Bidu, Cantilho, Bruno Mendes, Biro, além de Pedro, Rony e Juan Oliveira. Todos à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Capri. Vai, Bruno.
Já do lado do Fortaleza, Capri, a gente vai destacar Zé Wellison, que marcou pela terceira vez na competição um volante de destaque, que já chamou a atenção do Corinthians, vale lembrar. Ele saiu um pouco abalado após esse empate, a vitória do Fortaleza era confortável no primeiro tempo, e quem ficou na bronca com a arbitragem foi o Marinho, que caiu 2, 3 vezes na primeira etapa e não provocou quantos cartões amarelos esperava, por isso sai na bronca. Empate 1-1, Fortaleza que tem esse resultado na mão, lembrando que decide no Castelão na próxima semana, Capri. Muito bem, daqui a pouquinho volta a reportagem Bandeirantes em Ação, daqui a pouquinho o Rogério Assis também para todo o segundo tempo, que promete muito, hein? Promete demais, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel e tudo desse primeiro tempo da Neoquímica Arena. Teve de tudo, hein, Pretzel? Gols, polêmica, teve de tudo aí. E explica aí o que é que tá acontecendo na Neoquímica Arena. 1-1 Corinthians e Fortaleza, Pretzel. Olha, o empate foi correto, Capri, pelo individualismo do Renato Augusto e pelo bolão pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto só tocou na bola uma vez e fez o gol. Tá bom. Aquilo que a gente debatia no Concentração. Yuri Alberto, será que vem? Será que vai conseguir cumprir alguma coisa? Ele cumpriu, recebeu a bola uma vez e empatou o jogo. Mas até o Corinthians chegar no empate, o Fortaleza fez um primeiro tempo muito bom. Até tomar o gol, o Fortaleza foi praticamente dominante. O Corinthians viveu muito de escapadas do Fagner pela direita, que eu gosto, acho que ele tem que jogar ali da intermediária para frente, não lá recuado como ele está. Então quando ele chega ali perto da área, ele é um jogador muito bom e viveu muito do Wesley também, que é um jogador que vai para cima, que pega a bola, costura, tá ganhando o duelo contra o Tinga, tá indo para cima do Brits também, que é o zagueiro lento. Então o Corinthians tem 2 saídas de bola e 2 avanços, Fagner e Wesley. Renato Augusto estava muito parado. Até o Fortaleza fazer o gol aos 24, o Renato Augusto não tinha tocado na bola. Depois que o Corinthians leva o gol, que foi um gol legal, um gol que não tinha nada a ver de anulação do árbitro Esteban Ostoich ou de análise do VAR, foi um gol legal, gol legalíssimo e bem confirmado pela arbitragem depois de 5 minutos. O Corinthians deu uma acordada no jogo, porque até sair o gol, o Fortaleza foi melhor. Fortaleza chutou 2 bolas, uma para a defesa do Cássio, acampou na área do Corinthians por alguns momentos, conseguiu um escanteio com 30 segundos de jogo, quer dizer, o Fortaleza se sentiu um pouco em casa, porque o Corinthians ficou muito atrás no início. Depois de levar o gol, o Corinthians saiu mais. O Maicon apareceu um pouco mais tocando a bola, o Moscardo avançou mais um pouquinho, ainda sem brilhantismo, o Fábio Santos encostou um pouco no Wesley, o Renato Augusto apareceu mais pelo meio quando o Yuri abriu na direita, quer dizer, o Corinthians ficou mais encorpado, mais compacto do meio para frente, algo que não conseguiu até o gol do Fortaleza. Então, depois melhorou. E aí, no momento que o Fortaleza estava desarrumado, com todo mundo da linha intermediária para frente, o que acontece? O José Wellison divide uma bola com o Fagner no meio, porque o Fagner foi avançando para tentar arrumar um contra-ataque e a bola cai para o Renato Augusto. E o Renato Augusto foi brilhante. Com um tapa na bola, ele escorrega a bola, né? Joga a bola no tapete, um passe maravilhoso pro Yuri Alberto em velocidade, o Yuri ganha da defesa e bate em diagonal, vencendo o goleiro João Ricardo. Empate do Corinthians aos 40 do primeiro tempo. Então assim, ó, o Corinthians criou para vazar o Fortaleza muitas vezes? Não. O Fortaleza criou também para fazer mais gols do que apenas o gol de bola aérea de José Wellison? Também não. Então o empate passa a ser correto porque tivemos 2 boas oportunidades, bem aproveitadas pelos 2 times e acho que o segundo tempo pode falar muita coisa. Mas que o primeiro tempo teve 2 momentos muito claros, teve. O Fortaleza dominante até o seu gol e depois o Fortaleza recua, o Corinthians acorda e melhora até os acréscimos. 1-1, correto na Neoquímica Arena. Capri. O Pretzel, teve um pênalti do Fábio Santos no finalzinho, depois do gol do Corinthians, não? Não foi pênalti do Fábio Santos, no não? Marinho, não. Eu achei mais o do Gil no Bruno Pacheco. Aí aquele foi bem duvidoso, viu? Já vi árbitros aqui no Brasil marcando aquele tipo de pênalti, mas o Bruno também valorizou um pouco na queda, mas o Marinho ele salta. O Marinho malandramente, quando o Fábio vai dar o carrinho, ele atrasa a passada. E aí ele bate no Fábio. Então ele acabou não sendo falta, né? A arbitragem ela é boa, viu? Mas o lance do gol do Fortaleza, não houve nada no lance. Demoraram 5 minutos para confirmar algo que a gente viu na primeira imagem, meu caro Capri. Ó, vamos falar disso no apito final. Você vai rever o lance aí. Eu acho que foi pênalti. O do Fábio no Marinho? É, o do Fábio Santos no Marinho. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que não. Bom,
Vamos falar disso no apito Não tem final. problema, No apito final a gente vai falar disso e de todos os lances polêmicos e de tudo de, por enquanto, um pro Corinthians, um pro Fortaleza. O segundo tempo promete demais, hein? É isso aí, o Corinthians saiu atrás, recuado, acuado, depois se soltou, foi pra cima, empatou e agora tem o segundo tempo pra marcar pelo menos mais um golzinho aí, não é? Ô, Pretzel, eu falei pra você aqui, o Yuri Alberto vai fazer 5 hoje, Pretzel. Oportunista. 5 gols do Yuri Alberto hoje. Já fez 1. 5 do Yuri Alberto hoje. No segundo tempo tem mais 4. E a gente volta já no intervalo inteligente Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital. Invista em você. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Rogério Assis. De cabeça, Fagner toca pro alto. Na primeira bola se antecipa, volta Zé Wellington. Fagner dá um chapéu nele, escapa no meio, toma um tapa, vantagem pro Corinthians ainda. No meio, Renato Augusto. Aí Yuri Alberto. Yuri domina, na área para empatar, bateu, é gol! Gol! Na direita, entra na grande área e manda um canhão. Ela vai no chão, sem chance para João Ricardo, para empatar o jogo na Neoquímica Arena. Yuri Alberto empata o jogo, é gol do Corinthians. Corinthians. Tá aí o gol do Yuri Alberto, gol de empate do Timão, a narração do Rogério Assis do canhão que volta já, 10h33. Ô Pretzel, rapaz, eu tô revendo o lance do Gil aqui no Bruno Pacheco. Foram 2 pênaltis, Pretzel, pro Fortaleza. Pênalti? Aí não. Sim, mas eu falei que, Capri, eu disse, olha, o canhão me disse assim, foram ó, 2, o do Fábio Santos também foi no Marinho. Aí eu vou discordar, o do Fábio Santos pra mim no Marinho, o Marinho espertamente atrasa a queda e dá risada depois. Eu achei. Agora, o pênalti do Gil no Bruno Pacheco, a arbitragem não deu porque não quis. Pênalti. Concordo que foi pênalti. Meu Deus. Mas esse tu não tinha visto do Bruno Pacheco no Gil, tu foi ver agora. Não, eu tinha visto. E o VAR nem mandou esperar. O VAR deixou cobrar rápido o tiro de meta no chute do Pacheco. Exato. Mas, ô Canhão, tu narraste, olha só, tu narraste pênalti, porque ele deu a impressão que ele ia marcar o pênalti. Sim, ele vira-se pra marca do Dacal. Exatamente. Pênalti do Gil no Bruno Pacheco. Vendo a imagem agora com calma, agora o do Fábio Santos no Marinho eu não achei. Capri? Eu achei os 2. Pra mim foram os 2 pênaltis. Diga lá, Enzo. Capri, só trazer uma notícia aqui, enquanto a gente estava nos nossos breaks. O Tite, ele foi visto embarcando para o Rio de Janeiro e ele foi questionado, chegando lá no estado carioca, e ele foi questionado sobre o Flamengo. Ele mandou a seguinte resposta: respeito o Flamengo, respeito o Corinthians, o São Paulo. Não tenho nada para falar. Maravilha, tá aí o Enzo Ortega, daqui a pouquinho vem com mais informações, 10h34, estão voltando os times aí, Bruno Migliozzi, alô, Pedro Ramiro. Corinthians já de volta, Capri, sem novidades por enquanto, vejo aqui 1, 2, 3, 4, 11 jogadores dentro de campo, então tá tudo certo, Corinthians sem mudanças. E do lado do Fortaleza, Migliozzi? Ninguém ainda apareceu. Por enquanto, o lado esquerdo do gramado da Neoquímica Arena permanece vazio no momento em que aparecem os jogadores do Fortaleza sob vaias e aparentemente também sem mudanças, Capri. Bom, sem mudança. Você mudaria alguém no Corinthians ou deixa assim mesmo, Pretzel? Eu acho que tá bem assim, porque o time foi organizado e depois tomou o gol, porque aí o Fortaleza recuou. Fortaleza ficou muito satisfeito com 1-0, e aí permitiu que o Corinthians avançasse, aí o Corinthians se arrumou. E se arrumando, chegou mais à frente, com o Renato entrando mais no jogo e dando passe pro Yuri Alberto. Mas eu acho que dá para esperar um pouquinho e depois colocar, quem sabe, o Mosquito ou até mesmo o Romero, que o Luxemburgo adora. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. E é com ele, é com você mesmo, Rogério Assis. Solta a voz e vem... Vem, canhão! Rolando o segundo tempo na Neoquímica Arena. Rogério
E você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Em Corinthians, Fábio Santos levanta a bola pra ponta, sobe de cabeça na bola o Wesley. Opa, toma um tapa na nuca. Zé Wellison vai na sobra, ganha. Na direita, chuta, toca à frente a bola. Passa na marcação, vem Veríssimo de cabeça, bate. Ela bate em Lucero, fica na ponta direita. Pochettino, a Lucero, linha de fundo pra Marinho. Pé direito pra Guilherme, forte demais. A bola passa, vai sair do outro lado. Fagner corre, corre, corre. Guilherme também se antecipa. Fagner volta sozinho, domina aqui atrás com o time do Corinthians. Tenta o passe na direita, vira a jogada. Corinthians parte na meia direita, toma a frente, ganha Juliano, dá pra Fagner. Passa Renato Augusto, domina a frente na direita. No meio, o William Alberto pediu. Renato Augusto, lindo drible. Sai do primeiro marcador, levantou no meio, rasga de canela, Tinga, bota essa bola pra fora. Dá um bicudo e manda a bola direto pra linha lateral. No início do segundo tempo, com o placar de 1-1. Lateral ataque do Corinthians para Fagner fazer cobrança. Tá apenas começando o segundo tempo, que promete muito. É o primeiro jogo da decisão. Quem vai pra final da Sul-Americana é o primeiro da semifinal. Gira na ponta Renato Augusto, toma a frente, Bruno Pacheco chuta, desviada, a bola vai pra fora. Toca no jogador do Corinthians e saindo direto pra fora pela linha lateral. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 1 minuto e meio. Lateral aqui para cobrar o Pacheco, perto da bandeira de escanteio. Os caras jogam de novo papel no jogador do Fortaleza. Pacheco arremessa, sobe de cabeça, Guilherme não pega, bem Fagner. Tocou no meio para Moscardo. O garoto ajeita a casa, vira para Fagner de primeira pelo meio. Passe errado, volta Pochettino e manda para fora. Direto a bola vai pela linha lateral. Em novo arremesso para o Corinthians. Já pega a bola com pressa, arremessa Fagner. Toca na meia direita para Moscardo. Moscardo para Juliano. Juliano atrás, levanta a bola para Veríssimo, que dá para Gil pela meia esquerda. Passa na ponta esquerda, levanta o braço, quer Fábio Santos, já lançado. A Fiel volta a cantar com seu time. Marcos Mesquita mostrando para você no som Bandeirantes com Rafael Pellegrini. Recua a bola aqui atrás da defesa do Corinthians. Domina Cássio com o pé limite da grande área. Vira a bola com o Lucas Veríssimo. Ele vira-se pro goleiro. Devolve a bola para Cássio. Pressão feita pelo Lucero. Cássio toca a bola para Gil aberto, lado esquerdo. Pressão feita por Pochettino. Gil gira, não há opção de passe. Levanta a jogada. Cássio pede. Gil perde a esquerda. Vira a bola para ponta e manda para fora. Em lateral de graça pro Fortaleza cobrar. Início de segundo tempo, 2 minutos e meio. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela aberta, jogou, brilhou. Tinga arremessa para Marinho, linha de fundo, vai na finta, Fábio Santos encara, Marinho toma a dele, tá na grande área, bateu Gil, prensou, escanteio. O Marinho chutou um poste de concreto agora, em Bruno Miliozzi. E depois fica no chão Marinho, ele demorou um pouquinho, mas começou a acusar dores. Ele ficou um tempo estirado, olhou para onde o árbitro estava, começou a acusar dores na perna. E agora o árbitro rapidamente chama a equipe médica do Fortaleza. A bola sai para escanteio, não vi o toque. Marinho parece ter chutado o chão sozinho e por isso sente e muito no gramado agora, Canhão. É que o pé direito não é o bom e não tem tanto apoio como tem o esquerdo para bater. E o Gil vem travando, aí o cara chuta um poste, né, Pretzel? Não tem jeito. Exato, né? mas não houve nada no lance. É. Né? Cada jogo do Marinho tem que ter 7 ambulâncias no campo. 7. E uns 40 minutos de acréscimo. Exatamente, mais ou menos 3 carros macas. Ele cai a toda hora. E a gente já falou aqui, o curioso é que às vezes é de verdade, mas a gente acha que não é de verdade. Exato. Né? Ele me lembra muito o Edilson, um capetinha, viu? Nesse quesito, Pretzel. Nesse quesito, porque na bola, né, a diferença é do tamanho do universo. Opa, né? não. Nesse quesito, aí sim. Claro. Agora, o Capriotti tem convicção do pênalti do Fábio Santos do Marinho. Para mim, o Marinho se atira. O Marinho deixa a perna para ser tocado pelo Fábio. Muito malandro ele, eu achei, mas tem muita gente concordando com o Capriotti. Aqui da cabine, com a visão encoberta pelo próprio Fábio, não consigo ver o toque. Como também não vi o Zé Wellison se antecipar ao Fábio Santos, né? Porque ele passou na frente do Fábio. Mas o do Bruno Pacheco, para mim aqui, me pareceu claro. Pênalti. Escanteio pro Fortaleza. Tem muito assunto pro apito final já com Ricardo Capriotti. 4,5. Guilherme cobra o escanteio. O Marinho vai sair aqui, atrás do campo, atrás do gol, né? Sai mancando, mas vai voltar pro campo. Guilherme cobra escanteio para a grande área. Tinga, Brits, Titi também lá dentro. Zé Wellison também é bom pelo alto. Escanteio para o Fortaleza. Autorizada a cobrança. Guilherme na primeira trave, desvio. O Alberto tira, rasga de meio. Aqui atrás, rebate o Maicon para fora. Recuperação, volta aqui atrás ainda. Com o time do Fortaleza, completamente sozinho. Domina a bola. Caio Alexandre, de volta de longe. A bola para João Ricardo. Marinho vai voltar já em campo.
com 5 minutos, segundo tempo, toque, Bandeirantes marca, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 5, segundo tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Corinthians 1, Fortaleza 1, Enzo Ortega. Amanhã pelo Brasileirão, São Paulo recebe o Curitiba às 7 horas da noite pela rodada atrasada da competição. Canhão. Sai jogando o Gil, que dá Veríssimo, que abre para Fábio Santos, lado esquerdo, que enfia pela meia para Renato Augusto, para bela devolução, Fábio Santos, dá até pro chute, a área, e o Alberto vai chegar para travar, carrinho por baixo, tirou defesa, escanteio, Titi primeiro mandou para fora, escanteio, Coringão na esquerda, Ramiro. E foi depois do tapa pelo lado esquerdo de campo do Fábio Santos, que viu o Yuri Alberto livre, tentando marcar o seu segundo gol na partida. Titi corta essa bola, Renato Augusto no escanteio. 6 minutos de jogo, segundo tempo, pressão do Corinthians para virar o jogo, para ganhar, para levar para Fortaleza na terça-feira, pressão para cima do time da casa. Renato Augusto dá um beijo na bola e vem para fazer a cobrança. 6 minutos, segundo tempo na grande área, Veríssimo, Yuri Alberto, Gil também lá dentro. Maicon Baixinho fica na segunda trave. Ih, rapaz, caiu um jogador do Fortaleza na trombada com o Gil ali. Vai lá o seu Stoich, chama a atenção da galera, um treveiro por ali, nada demais. Escanteio Corinthians. É na esquerda, Renato Augusto para bater de pé direito. 6 minutos e meio, início de segundo tempo. Renato na bola, autorizado, João Ricardo de soco, tira a bola, sai da grande área para Fagner, a sobra, de cabeça devolve lá no meio, sobe a marcação de cabeça, rebate, caiu o Alessandro, bate nas costas do Gil, ajeitou para fazer o gol, tentou ir Alberto, pediu pênalti, o Bandeira tá marcando o impedimento do Maicon. Tá à frente o jogador do Corinthians, vem à frente, marca impedimento, arbitragem. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Voltou pro campo para cair o Marinho, é isso? É isso, Marinho agora já no campo defensivo do Fortaleza, quando ele tentava voltar para sua posição na ponta direita, cai novamente. Parece que ele levou mesmo a pior naquela trombada com o Gil. Na verdade, a bola é prensada entre ele e o Gil, e ele com a perna direita acaba se machucando. É o Pikachu? A marca já está no gramado. Iago Pikachu no aquecimento, vai entrar com a 22. Essa é a alteração que Vojvoda manda para o Fortaleza. Marinho sendo retirado de maca, sai com a 12. Entra Pikachu com a 22. Uma bela opção, hein, Pretzel, do banco de reservas do Fortaleza, hein? Eu gosto. Pikachu é um jogador que se modificou, né? No Paysandu ele era lateral de ofício. No Vasco ele foi muito criticado quando o Vasco foi rebaixado. Ele foi considerado um dos responsáveis pelo rebaixamento. Mas ele mudou totalmente no Fortaleza com o Vojvoda, que colocou sempre ele do meio para frente, aproveitando a qualidade dele. Então, boa substituição. E acho que o Pikachu pode ser melhor do que o Marinho nesse quesito. O Wesley de cabeça para trás, a bola voltou no peito, tentou, tirou defesa, Pikachu insistiu, tira de cabeça Fábio Santos, bola voltou na ponta, rebate Tinga, dá um bico no meio, Pochettino para Pikachu, de cabeça Veríssimo, toca essa bola para fora direto pela linha lateral. Ai, todo o segundo tempo, 1-1, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Lateral Fortaleza, ataca na direita. Já tem Romero no time do Corinthians. Tinga, pra trás, Guilherme, ajeitou, Pikachu, bateu pro gol. Fora! Cássio, olha! Se ajoelha, ela passa isso aqui do ângulo esquerdo. Pikachu põe a mão na cabeça, lamentando. Por isso aqui ele não faz um golaço, Miriose. E o Pikachu deixou o Cássio paralisado com essa finalização num ataque muito rápido. Ele que tem essa característica, chuta muito a gol, já marcou 9 vezes na temporada e é o jogador nessa temporada que mais vestiu a camisa do Leão, 59 jogos até aqui. Pro ataque, o Fortaleza no meio, primeiro tem uma falta marcada. É falta pro Corinthians, vem aí Romero no time do Corinthians. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. Desce o Corinthians. Deixa o gramado 36 Wesley. Wesley deixa o gramado com a 36 e entra o 11 Romero. Romero entra com a 11 do Corinthians. Alexandre Pretzel aos 9 minutos trocar Wesley por Romero. Por quê? Não, eu também gostaria de saber. Acho que é a primeira pergunta na coletiva. Luxemburgo, por que você tirou o Wesley do jogo? A menos que o Romero faça 4 gols. Exato, ou que o Wesley tenha pedido para sair. 19 anos, o cara com todo o gás.
Ah, pelo amor de Deus. Fagner na direita, liga de fundo, olhou pra área, levantou pra ele de cabeça. Brits tira a bola, volta fora da grande área pro Pochettino. Ele ajeita, vem Moscardo na trava, ganhou Moscardo, caiu. Fagner pega a sobra, ganha pro Corinthians o rebote. Quase 10 de jogo, segundo tempo, 1-1. Vira pra trás a bola o Corinthians, Maicon recua. Toca Gil pelo meio campo, vira o passe com o Lucas Veríssimo. Passa do ataque, vai pra frente. 10 minutos do segundo tempo. A Fiel volta a cantar, incentivar o time. Romero, Fábio Santos, pra trás, na meia. Volta a bola, Juliano. Toca na direita, Gil já domina, passando além da metade do campo. Vira pra direita, essa bola bem pro Fagner, fecha. Domina e já volta, a bola pra Gil. Fortaleza todo atrás, marcando, encurtando os espaços do Corinthians. 10:30, segundo tempo, 1-1. Vira Veríssimo. Fábio Santos volta a bola. Tentou ganhar essa bola pela ponta. Quase que perde na passada, Romero. Fábio trava a bola, vai desviada em Tinga, batendo o próprio Fábio Santos. Em lateral é bola para o time do Fortaleza. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos é o segundo tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza, 1-1, Enzo Ortega. Também pelas semifinais da Copa Sul-Americana, a LDU recebe Defensa e Justiça lá no Equador às 7 horas da noite de amanhã, Canhão. Renato Augusto na bola, opa, tomou porrada. Bateu o zagueiro Brits, vai levar uma lembrancinha, não vai não, hein, Ramiro? Cartão amarelo pro Brits, que acaba fazendo uma pancada em cima do camisa 8 do Corinthians, Renato Augusto. Ele acaba não conseguindo completar o passe por conta da falta. Lado esquerdo de campo de ataque vem o Corinthians. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em campo os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Corinthians tem cobrança de falta, são 11 minutos e meio iniciando o segundo tempo, para cima o time do Corinthians, cobra a falta Fábio Santos, bate atrás, se levanta mancando Renato Augusto, toca a Fábio a bola com Lucas Veríssimo, tá sentindo ainda muito Renato Augusto, aqui do lado esquerdo, vai mancando, Gil na direita, abre a jogada pela ponta para Fagner, domina na frente, quase que perde essa travada de bola, recuperação, volta na ponta esquerda ainda, tocando bola para Fagner, que volta para Gil, Gil domina, já toca pelo meio do campo, vira a jogada para Lucas Veríssimo, toca a bola para a ponta direita, abre bem o passe, linha de fundo, Juliano encosta na marcação com o Fagner chegando com ele, são 12 segundo tempo, devolução no meio para Gil, zagueiro corintiano domina a bola, toca com Lucas Veríssimo, que lança a bola para Fábio Santos, marca Iago Pikachu, de primeira Fábio para Renato Augusto, tomou aquela chegada do Tinga, bate atrás, Renato continua sentindo Renato Augusto, dando com dificuldade o meio do Corinthians, Gil da meia direita para a ponta direita, para Fagner, vai no fundo, marca Guilherme, dá no meio Juliano atrás essa bola, para Maicon, de costas para a marcação, não dá para cruzar para a grande área, toca de volta a bola para Fagner, vai no fundo, marca Guilherme, toca Fagner para Maicon, calcanhar para Fagner de novo, esquece a bola, sai do Pacheco, já recua Juliano Maicon para Fagner, na cabeça do Maicon, ganhou, pede a falta, vem Zé Wellison, protege, vira a jogada, Titio, zagueiro bica na frente, tenta o passe, é Luciano, Gil de rebate de cabeça, ela volta para Juliano, que dá para Fagner, tenta a defesa, Pacheco, bota para fora essa bola, em lateral, ataque do Corinthians, 13 segundo tempo, ouça a Fiel na Bandeirantes, torcedor do Corinthians, mais de 40 mil torcedores, 1-1, Moscardo ajeita meio campo do Corinthians, vira a bola para Fábio Santos, que toca no meio do campo, dá Veríssimo, Luciano pressiona, Veríssimo levanta a bola pela meia direita, volta para Moscardo, que toca um presentado para Pikachu, Moscardo que veste vermelho e azul do Fortaleza, se der para passar para quem veste branco ajuda, hein, sai o time do Fortaleza, bola na esquerda para Guilherme, Fagner volta na cobertura, dominou o Guilherme para cima do Fagner, levanta a cabeça, mas não cruza a bola para a grande área, toca atrás, dá Bruno Pacheco, que lança pela meia, para Caio Alexandre, que de volta lança a bola para Guilherme, enfia no meio, tenta o passe de cabeça, rebate Lucas Veríssimo, vem Zé Wellison, cabeceia para trás e volta a bola com o zagueiro, Tinga volta para pegar completamente sozinho, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. 14 segundo tempo. Futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Com Piratininga, Jaú. Atrás domina Brits, lança a bola pela meia direita para Caio Alexandre, que toca para Iago Pikachu, para grande área, Lucero mais atrás, Pochettino. Toca Pikachu, devolve a bola, começa com o capitão Tinga, aqui pela meia direita, enfia por dentro, passa na marcação, entra a jogada, falta primeiro no meio. Passe, abertura feita na meia, Pochettino tomou uma senhora cacetada. A arbitragem acompanha e marca a falta por Fortaleza na meia direita, Miliose. E ficou barato ali pro Moscardo. A falta foi marcada, ficou apenas na bronca por enquanto o juizão, que agora vai levantando ali o jogador do Fortaleza. Numa boa oportunidade de bola para a área. Corinthians já com todos os jogadores na defesa. 14 minutos e meio. Tinga vai lá, conversa com Guilherme.
Cássio vai encostar na trave esquerda para subir o muro. Encosta Juliano, homem base. Dá lá um empurrãozinho no William Alberto também. Cobrada a falta. Não. Se o árbitro mostrou que vai fazer a barreira, meu filho, você tem que esperar apitar, né? O Guilherme tentou botar pro Pikachu na grande área. Vem a cobrança de falta agora, com quase 15 minutos. Guilherme na grande área, bom Emanuel Brits e Titi também. Lá dentro do Lucero, Pochettino fecha na entrada da grande área. 15 minutos de jogo, segundo tempo. Guilherme na cobrança, pode até tentar o gol, hein? Na meia direita, autorizado, levantou para Titi de cabeça, tenta, voltou na área, Tinga de bicicleta! Cássio! Fantástica bicicleta do Tinga. Cássio defendeu, já voltou para Yuri Alberto na esquerda. Saiu do Guilherme. Yuri domina, bateu pro gol para fora. Era para tocar do lado, fechava Juliano. O Corinthians perdeu o contra-ataque, mas quero o detalhe da pedalada sensacional do Tinga, Miriose. Impressionante, mostrou muita qualidade com o lateral do Fortaleza, que está improvisado. Era zagueiro de ofício e olha, o jogador gaúcho virou essa bicicleta, assustou todo mundo, mas o Cássio estava esperto, o chute não saiu tão forte para fazer a defesa. Na sequência, conectou o contra-ataque para o Corinthians e o Yuri Alberto desperdiçou. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. Aqui 16 minutos é o segundo tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Um Corinthians, um Fortaleza, Enzo Ortega. Pelas semifinais da Libertadores, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã amanhã às 9h30 da noite, Canhão. Pro ataque o Fortaleza com Caio Alexandre para a meia direita. A Pikachu dominou, um canhão, Cássio! Liberdade para Iago Pikachu. Pretzel, o Fortaleza ganhou e ganhou muito com o Pikachu no lugar do Marinho. Pretzel! Demais, aliás, eu não sei porque que o Marinho é titular, talvez pelo que ele custou, né, e pelo salário que ele ganha, porque o Pikachu joga muito mais e dá muito mais variação do meio para frente. A movimentação dos 4 jogadores é muito maior. O Corinthians não tá mal no jogo, não. O Fortaleza abre o meio para o Corinthians atacar, mas está muito lento, como sempre. O Fortaleza mais perigoso nesse momento. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Placar de 1-1, são 17 segundo tempo. Quando acabar o jogo, vem o apito final com Ricardo Capriotti. Domina Moscardo no meio campo, sai do Lucero. Tenta fim em cima de Zé Wellington. Já vira pela meia direita, bota Maicon no jogo. Linha de fundo para a direita. Fagner domina a bola, acenderam vários sinalizadores. Outra vez aqui, na arquibancada do Corinthians. Bruno Pacheco levanta a bola para a esquerda, para Lucero. 3 em cima, vem Fagner, comete a falta. Põe o pé e comete a falta, a arbitragem para. E vem o anúncio aqui do placar e do alto-falante para desligarem ou para apagarem, na verdade, né, os sinalizadores. Os caras não obedecem. Aí vem punição, né, Ramiro? É como é, né? Pois é, e aliás agora até no lance o árbitro mostra o cartão amarelo. O Gil estava ao lado do Moscardo, mas acho que foi pro Gil. Esse cartão amarelo, o defensor do time... A falta foi do Fagner, não foi? Não foi o Fagner que deu o eu não sei se ele apontou, porque ele apontou, estavam os 3 juntos, muito provavelmente ali para a defesa do Corinthians. Daqui a pouco o telão vai mostrar, como mostrou também esse aviso para que os sinalizadores não sejam acesos aqui na Neoquímica Arena, sejam apagados nesse instante. Agora é a torcida organizada Pavilhão 9, que fica mais ao lado esquerdo de campo e está neste momento com os sinalizadores acesos. Canhão. Amarelo pro Moscardo. Moscardo. Quem é o 19 do Corinthians? Mosquito vem aí no timão. Opa, Pretzel já opina, vem aí, Mosquito. Olha, eu tiraria o Renato Augusto, só que ele não tira o Renato. Mesmo que o Renato esteja trotando em campo, ele não vai tirar o Renato. Então você tira aqui, o Yuri Alberto ele não vai tirar, botou o Romero agora. Ele vai tirar um jogador de meio, talvez... Será que o Renato não está sentindo, Pretzel, aquele totozinho que ele tomou? Pode ser, mas só vai tirar o Renato se ele não puder mais andar em campo. Então talvez saia o Moscardo com o cartão amarelo. Moscardo ou Juliano, um dos dois é candidato. Já sobe a plaquinha. O árbitro autorizar a cobrança de falta. Mexe o Corinthians então. Deixa o gramado 44 Moscardo e entra o 19 Gustavo Mosquito. Mosquito entra com a 19 no lugar do 44 Moscardo. Como é que fica esse meio campo, Alexandre Pretzel? Fica o Maicon de primeiro, o Juliano de segundo e o Renato Augusto solto. E aí com 3 atacantes. Agora o Luxemburgo vai para tentar ganhar o jogo, porque esse empate aí não é muito legal.
São 19 minutos, é um segundo tempo, Neoquímica Arena, 1-1 aqui o placar do jogo. Domina o zagueiro Brits, domina pelo meio do campo do time do Fortaleza. Já levanta a jogada, já recua, toca atrás, lança a bola com o zagueiro Titi. Desmarca-se pela ponta, cai o Alexandre. Mais à esquerda, fecha o Bruno Pacheco. Partiu Pacheco, marcado pelo Gustavo Mosquito. Sai da marcação dele, volta a bola, dá no meio, cai o Alexandre. Dá Bruno Pacheco, sai do Mosquito, já recua, volta a bola aqui atrás com o zagueiro Titi. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pikachu para a direita, Tinga, liga de fundo, cortou para canhota, levanta a cabeça, levantou para o gol direto, Fábio Santos tira na marcação, Fagner primeiro rebatendo, bola sai da grande área, volta na esquerda para Pacheco, pega o rebote com 2 em cima, Gil vai à caixa, na caça, protegeu Pacheco, já recua, devolve a bola, 20, segundo tempo, vira jogar atrás com Caio Alexandre, domina e volta com o zagueiro Titi, que entrega de volta, cai que volta a bola com Titi, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, segundo tempo. Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, Neoquímica Arena, 1-1, Corinthians e Fortaleza, Enzo Ortega. Pelas semifinais da Libertadores, o Boca Juniors recebe o Palmeiras às 9h30 da noite da quinta-feira com transmissão da Rádio Bandeirantes. Canhão. Vai lá o Esteban Stoich, chama a atenção do Lucero. Bola que atrás é para o time do Corinthians começar a jogar. 21, segundo tempo, Alexandre Pretzel comenta. 1-1, Corinthians, Fortaleza. Nada interessante para o Coringão, Pretzel. O Corinthians tem que aumentar a movimentação do meio para frente, Canhão. O Fagner é o melhor jogador em campo pelo lado do Corinthians, mas tem que atacar mais também pelo meio. Tem que fazer a combinação 1-2 para a bola chegar no Yuri Alberto. Chegou uma vez e ele fez o gol. Então as pessoas falam do Yuri Alberto, mas a bola não chega nunca. O Fortaleza, no momento, está deixando o tempo passar, está à vontade no jogo. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Reversão na arremesso lateral cobrado pelo Tinga, ele quer a bola para ele, o árbitro vai dar reversão. Ou vai fazer ele repetir a cobrança? Vai fazer o Fábio Santos pegou a bola e queria ele bater a arremesso lateral. É pro Fortaleza, pra Tinga cobrar. 21 minutos e meio, segundo tempo. 1-1. Terça que vem a decisão em Fortaleza. De cabeça Lucero do meio. Toca à frente a marcação com o Maicon. Tira Denzel Ellison. Travou por baixo o Renato Augusto. Tinga bica no meio. De cabeça rebate Veríssima. Fábio Santos. Toca no meio. Cai Fábio Santos. É falta nele. Guilherme bateu e vem cartão. Cartão pro jogador do Fortaleza agora, Ramiro. Foi para o Guilherme, jogador 29 desse time do Fortaleza. Depois uma pancada em cima do Fábio Santos, que foi tentar dar um toquinho para escapar da marcação do atacante. Ele deixa o pé, faz a falta, setor de defesa. Alô, Manuel Zaidan, Triângulo Mineiro, Uberaba, um grande abraço, Caboclinho. E Uberlândia, outra grande cidade do Triângulo Mineiro. Alô, Dió, tá lá ligado, é corintiano. Por enquanto, 1-1. Fechamos 22 minutos de jogo no segundo tempo. Toca à frente Fábio Santos, dá na ponta de primeira, volta essa bola pro meu Renato Augusto. Gira bem o Juliano, dá na meia direita, Fagner fecha aqui. O Gustavo Mosquito fica aberto pela direita. Toca a Fagner a bola pra Mosquito. Partiu, ganhou do Pacheco. Levantou no gol e Alberto passou da bola. Ela saiu do outro lado. Ela botar a cabeça e fazer 2-1. Ela sai na lateral. Passou isso aqui. Era um fiozinho de cabelo. E ele faria o gol, Ramiro. Se ele tivesse mais 3 centímetros, a bola tava lá dentro. Primeiro com a opção com o Yuri Alberto. Depois com o Romero, que tava livre para chegar nessa bola. Não marca. Arremesso lateral pro Fortaleza. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tinga arremessa a bola pro meio, sobe de cabeça Fábio Santos pro Corinthians, tira. 2 do Coringão na mesma jogada, Renato Augusto, marca Zé Wellington, Romero para Renato Augusto, cai, Romero pede a falta, chuta a marcação do Brits, a bola bate em Renato Augusto, Zé Wellington acompanha, dá um voleio e toca para fora a bola, direto pela linha lateral, arremesso pro Corinthians com pressa, Romero já pega a bola e já arremessa, com o peito Juliano, volta a bola para Romero, tenta o drible, ganha, toca forte a bola, Tinga se antecipa, tira, belo drible do Tinga, ameaçou bater e limpou bem, sai do Romero, bica no meio, vai chegar sozinho o Lucero, protege, põe no chão, tira, devolve a bola pela meia direita para Caio Paulista, Caio para Tinga de novo, chuta, desviada, cai na meia direita, sobra, voltou para Pochettino, na esquerda Pacheco, pelo meio Guilherme, na direita Iago Pikachu, ele abre a jogada com o Bruno Pacheco lá na ponta esquerda, 23 minutos e meio, segundo tempo, toca Pacheco, a bola vira para Guilherme na meia, limpou para bater, um canhão, ela quica, Cássio, vai no meio do gol, Cássio grudou e ficou com ela. 11 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Já duas trocas no Fortaleza.
Hein, Bruno Miliose? É isso, daqui a pouco 2 trocas na equipe do Leão. Vai entrar o camisa 27, o Caleb, e também o número 39, o Machuca. Portanto, 2 trocas de sequência na equipe do Leão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 24.000, Corinthians troca passes na sua defesa, 1-1, Gil domina pela meia direita, lança para Fagner, que toca na meia direita para Juliano, toma pressão do Caio, domina a bola e já vira de volta, a bola para a meia e esquerda, sozinho está Lucas Veríssimo, carrega a bola com tranquilidade, agora vira, joga na esquerda para Fábio Santos, que entrega atrás a bola, lança pela meia direita, Maicon se apresenta desse lado, domina, vira-se de um lado para o outro, toca a bola para Gil de novo, aqui aberto na ponta direita, com quase 25, vira o passe para Fagner, passa na direita e pede a bola Gustavo Mosquito, toca na ponta Juliano a bola para Mosquito, linha de fundo, para Fagner, tenta a devolução, trava Fagner, belo giro, bate na marcação, volta tirando o Guilherme, recupera a jogada e vira o passe no meio para Pacheco, trabela a jogada pela meia direita, vira, sai do Fagner, ele recua, toca atrás, Titi levanta no meio para Lucero, se abaixa Veríssimo, bota a cabeça, mas tem a falta, arbitragem pega a falta, é bola pro time do Corinthians. Com Michel Lopes marcando na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio, segundo tempo. Placar da semifinal, primeiro jogo, Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, 1-1, Enzo. O Brasileirão Série B volta só na quinta-feira, às 7 horas da noite, com o Mirassol recebendo o CRB, Canhão. E as mexidas do Fortaleza, Bruno Miliose conta. Confirmando 2 mudanças, sai o 7 Pochettino, entra o 27 Caleb. Além disso, tivemos a saída do 29 Guilherme, pelo lado esquerdo vai jogar o 39 Machuca. 26 minutos do segundo tempo, o Corinthians pega essa bola pela minha direita, puxa Renato Augusto, lado esquerdo, dá na ponta, Romero, lado esquerdo, Tinga pra cima dele, lança de volta Renato Augusto, dá pro chute, um canhão pro gol, João Ricardo. Ela vai no pezinho da trave direita, João Ricardo se abaixa pra pegar, Alexandre Pretzel, 26 segundo tempo, 1-1, e as mexidas feitas agora no Fortaleza, Pretzel. Pochettino fez hora essa, não jogou nada, e aí entrou bem o Caleb, que é um jogador revelado no Galo, é bom jogador do meio pra frente. E na frente o Machuca, é um jogador novo, uma contratação nova do Fortaleza na janela de meio do ano, acabou fazendo poucos jogos, mas é um atacante de força, o Guilherme não estava mal não, mas cansou. Caleb na direita, volta a bola para Tinga, enfia pelo comando, Lucero, dá para Iago Pikachu, já limpou, opa, caiu sozinho, nada de falta, perdeu a jogada Iago Pikachu, Gil para Maicon, para a direita essa bola, vai escapar pela ponta bem aberta, Gustavo Mosquito, domina, vai embora o menino, lança meio o Alberto, sai da finta, levou um tapa, caiu, falta nele, gira, toma o tranco, é falta marcada, venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Chegamos a 27, segundo tempo, quando acabar Corinthians e Fortaleza, apito final, com Ricardo Capriotti, Yuri, Renato Augusto, tabela, Juliano, volta a bola para Renato Augusto, toca na esquerda para Fábio Santos, mais no fundo, para Romero, pé direito, olha para a área, para cruzar, levantou pro gol, Juliano passou da bola, pegou João Ricardo! O que passou pela cabeça do jogador do Corinthians agora, Ramiro? Era botar a barriga ou a cabeça, Ramiro? Difícil entender o Juliano, ele achou pelo menos que um corta-luz daria certo. Perde a bola e empata o Corinthians 1-1. Domina na esquerda essa jogada, Machuca, faz a pinta pela meia direita, já recua, de frente pro gol, ajeitou para bater, Pikachu domina, entrega de volta a bola para Zé Wellington, lá aberto, lado esquerdo, passa ao lado e pede a bola Bruno Pacheco, 27 minutos e meio, toca de volta a bola para Machuca, lado esquerdo, cruzou para a grande na bola de cabeça, Maicon tira, só que a bola volta na sombra pro Fortaleza, com Pacheco, perna esquerda, levantou pro gol, malta demais, a bola passa por todo mundo, na esquerda sozinho, Romero domina e vai jogar, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 28 minutos é o segundo tempo, futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, com todo o nosso time em campo essa noite, com Alexandre Marques nas imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com as redes sociais, hoje com Gabriel Modesto, é o time Bandeirantes essa noite, 1-1 o jogo, domina Corinthians, bola aberta lado esquerdo, tabela Maicon, vira a bola para Fábio Santos, entrega ao lado de volta a bola, meia esquerda para Maicon recua, dá no meio do campo ainda para Gil, vira na direita, são dois a fechar por aqui, domina a bola Gustavo Mosquito, toca ao lado, vira a bola para Fagner,
Alexandre que enfia pela minha direita a bola, lançando para Juliano, passa Gustavo Mosquito, lançado, caiu na bola, vai na jogada, a marcação, a defesa feita, tocou para fora essa bola, Pacheco em lateral, pro Corinthians com pressa, o Juliano bota em jogo, já lança a bola para Fagner, quase 29 de jogo, segundo tempo, meio direita Renato Augusto, ponta direita a bola no fundo para Juliano, levantou no gol, o Ricardo acompanhou e pegou, fechadinha na mão do goleiro do Fortaleza essa bola, Ramiro. Quem tava na grande área por lá era o Roberto e também o próprio Romero, que acabam não conseguindo alcançar a bola porque o passe do Girano foi errado. Por enquanto, tudo igual, 1-1, semifinal de Sul-Americana. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Foi como você já vive apostando. Estrela Bet jogou, brilhou. Veríssimo escapa de Luceiro, vira para Gustavo Silva. Bateu na jogada, tomou um carrinho por baixo, é falta. A vantagem, o Alberto domina. Na esquerda, a bola Veríssimo tá na grande área. Para Romero no fundo, levantou para Veríssimo, trouxe para a perna esquerda no chute. Renato Augusto bateu pro gol. Fora! Renato Augusto recebendo no Veríssimo. Deu uma de meia direita, o zagueiro do Coringão. Foi lá para ajudar esse ataque do Corinthians. Hein, Ramiro? E foi ligeiro o time do Corinthians depois de sofrer a falta. O Gustavo Mosquito, o Timão teve pressa para cobrar e consegue armar a jogada, mas a finalização do Renato Augusto vai mal demais. Apenas tiro de meta para o Fortaleza. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Bandeirantes Goiânia, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Vamos pro toque dos 30. Ah, já tá chegando, tá vindo aí, tá chegando, chegou. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 30 segundo tempo. Placar do primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Aqui, Corinthians 1, Fortaleza também 1, Enzo Ortega. Também pelo Brasileirão Série B, o Londrina recebe o Sampaio Correia quinta-feira, 9h30 da noite, Canhão. Cássio de pé direito, levanta a bola pela meia para Juliano, que toca para Maicon. Corinthians vai com tudo para cima para tentar vencer o jogo, para não levar esse 1-1 que é nada interessante para o jogo de Fortaleza. Juliano, Gustavo Silva, calcanhar, tenta, ela bate em Pacheco, fica na esquerda para Machuca, domina, sai do Fagner, é rápido, Gil para cima, Machuca, limpou, Fagner caiu sozinho, outra fita, ajeita, bateu por cobertura, travada, a bola vai por cima. Que jogada do atacante do Fortaleza. Ela passa por cima do gol do Cássio. O cara vai driblando todo mundo, Miriose. O ponto esquerdo argentino entrou para colocar fumaça nesse jogo aqui, porque ele passou por 3 marcadores e finalizou buscando o ângulo esquerdo de Cássio, que estava rendido no lance. Por sorte, ela vai para fora. Empate 1-1 na Neoquímica Arena. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 31 minutos e meio, segundo tempo, 1-1, nada interessante para o Corinthians, esse empate em casa. Terça que vem decisão em Fortaleza. Onde? Setor visitante do Fortaleza, a própria torcida entre si está brigando nesse momento. Uma pancadaria feia ali no setor visitante da Neoquímica Arena. E a polícia entra agora em ação. E tá ali borrachada. E o Alberto para trás da bola, recua, toca para Fagner, domina. Lateral do Corinthians pela minha direita, volta o passe para Juliano, 32, segundo tempo dele para Maicon, Maicon vira de um lado para o outro, sai do Pikachu, dá de volta a bola pela minha direita, tentou Gil no ataque, vira a bola para Fagner, abre a bola para Gustavo Mosquito, partiu na jogada pela ponta, Gustavo Mosquito, domina a bola, dá Fagner, linha de fundo, dá a primeira tinta, marca a jogada por cima dele, Machuca, Fagner vira, levantou no gol, alto demais, a bola atravessando, fica do lado esquerdo, ataque do Corinthians ainda, Fábio Santos vai na linha de fundo, pede atrás, Renato Augusto, lançado Renato, levantando para Gustavo Silva, passou da bola e ela foi para fora. É só tiro de meta, quase. Ele põe a careca na careca, não é que ele tem cabelo, né? Careca sou eu. Ela passou até perto e foi para fora, Ramiro. Porque passa voando o Mosquito, mas não o suficiente para chegar nessa bola. O passe perfeito do Renato Augusto, só que vai para fora. Tiro de meta para o Fortaleza. Já terminou a confusão na galera do Fortaleza, Miliose? No momento em que a polícia já contém aquela confusão, Canhão, e temos 2 mudanças. O Fortaleza vai mexer 2 vezes no meio de campo. Sai o 17, Zé Wellington, para a entrada do 88, Lucas Sacha. Também entra o Pedro Augusto, camisa 21, no lugar do Caio Alexandre, que sai com a 8. E aí a gente vê, a polícia meio que isolou um setor inteiro, dividindo o setor visitante em 2 partes. Um desses setores totalmente isolado lá no fundo, a torcida visitante fica mais tranquila. Quem não está envolvido na confusão segue por lá, Canhão. 33, segundo tempo, Alexandre Pretzel, o Voivoda tá mexendo no time dele. Ele quer ganhar o jogo aqui, Pretzel. Ele acredita no elenco, ele repetiu 4 mudanças na quarta passada contra o São Paulo aqui. Então ele acredita muito. Esse Pedro Augusto é um moleque, é um jogador de movimentação, mas não tem muita força física. Então a gente vai ver agora se o Fortaleza se ajeita, porque o jogo tá igual. O jogo teve uma queda técnica e de ritmo gigantesca.
Pedro Augusto escapa da falta, belo giro, tomou porrada, já saiu, deixou pra trás o Maicon, vai embora o garoto, dá pra Pikachu, de volta Pedro Augusto, domina, girou, perdeu a bola, tira Romero, Fábio Santos Bic manda essa bola pro meio, domina sozinho, bem aberto, destinado Renato Augusto, na esquerda Romero dispara, cai no meio de Alberto, a jogada seguiu, toca Renato Augusto pra Romero, na meia direita inverteu o passe, Renato Augusto tocou pra trás, a bola veio errada, recuperação de bola pra Machuca, parte o time do Fortaleza, aqui na meia esquerda, vai na jogada, Gil, botou o pezão, já domina e volta a bola pra Fagner mais atrás, 34 no segundo tempo, na direita, Gustavo Silva na fita, Pacheco no carrinho, bota pra fora, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é na Bandeirantes, já tem apito final, com Ricardo Capriotti no comando, e a Fiel não para um minuto, incentivando, empurrando o time. Ela canta o tempo inteiro. Fábio Santos da esquerda, esse passe vira jogar a Romero para Fábio Santos de novo, vem pelo meio. E Alberto de primeira para Fábio na grande área. Rasga Pikachu voltando. Rebote no meio, Pedro Augusto vai na bola com o Caleb. Tomou o Caleb, depois é bom tranque, pede a falta de arbitragem, marca. É falta, o jogo está parado, falta marcada do Juliano. Com um amortecedor HG na carta você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é na carta, é tudo azul pela frente. Próximos dos 35, com pressa, bate a falta o time do Fortaleza. Na direita, Caleb passa, dominou, partiu, limpou, tá na área, adiantou, tentou bater, mas não bateu. Pediu um escanteio, mas nada de escanteio. Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeck. Caiane Martins na central técnica marcando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 35, segundo tempo. Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, Neoquímica Arena, Corinthians, Fortaleza, Enzo Ortega. Amanhã, pela rodada atrasada do Brasileirão, Curitiba visita o São Paulo às 7 horas da noite aqui no Morumbi, Canhão. Olá. Estaremos amanhã no Morumbi pro jogo. Vem Corinthians de volta para Fagner. Vira o passe, linha de fundo para direita. Domina Gustavo Silva. Parte em cima do Pacheco. Travou por baixo. Pacheco tira a bola, vai para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Corinthians. Tem pressa, o próprio Gustavo Silva. Só que o Fagner já grita: deixa que eu vou cobrar. 36 agora. O Corinthians vai para cima. Tenta ganhar o jogo. O adversário é perigoso. De repente ataca. Leva um contra-ataque. Na área a bola. Juliano atrás. De voleio, Maicon pro gol. Para fora! Na arrumada, do jeito que a bola veio, ele mandou direto, bola para fora, linha de fundo. 36 segundo tempo, Alexandre Pretzel. 1-1, Corinthians e Fortaleza, Pretzel. Eu olho pro banco do Corinthians, ele só fez 2 mudanças do Luxemburgo. Eu tiraria o Juliano e colocaria o Bruno Mendes. E avançaria o Fagner pro meio. Para ter o Fagner na combinação com o Mosquito pelo lado direito, mas o Fagner dentro da área, indo para cima da marcação, que o Fagner hoje está jogando bem. Então é uma tentativa que o Luxemburgo poderia fazer. Acho que ele não vai fazer, mas ficar sentado olhando, nós 3 aqui no estúdio também estamos. Então é fácil ser treinador assim. Caleb atrás desse passe, passa na marcação pela minha direita, vai tentar a frente a Lucero, toca na esquerda, Machuca, domina, é rápido, domina o baixinho, cortou pro pé direito para chutar, levantou na grande área, bola para Pikachu, Fábio Santos se estica todo, de cabeça manda a bola para fora, Romero evita que ela saia aqui aberto do lado esquerdo, 37, segundo tempo, 1, caminha Romero, ao lado pé de Renato Augusto, Romero inverte bem, acha na direita bem aberto, Gustavo Silva, partiu o menino, dominou, parou, brecou, já sai da jogada feita na marcação com Machuca em cima, dá na meia, vira a jogada pela minha direita, contra a Bela, Corinthians, Juliano vira para Maicon domina a meia esquerda, passa na ponta esquerda, Fábio Santos, vai chegar na cobertura com Caleb em cima, domina Fábio, obrigado a recuar a bola, volta para Maicon ainda, pressionou em cima dele, Fábio Augusto, chega na cobertura pelo meio também, tentando pegar essa bola ao Sacha, rebate na marcação, volta para Gil para a direita, bola aberta para Fagner, vai no fundo, domina, com categoria para cruzar, levanta a cabeça, para trás, rola, levantou a cabeça, Gustavo Silva, cruzou pro gol, e Alberto de cabeça, sobe tromba dela, fica pro goleiro, sozinho no alto, subiu para abraçar essa bola tranquilo, João Ricardo, Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Com quase 38, João Ricardo não balão agora. Isola a bola, levanta para Lucero. Ele com Veríssimo, tira Veríssimo. Bota ele bico para fora, direto para a linha lateral. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. 38, é lateral pro time do Fortaleza. Vem aí, Tinga, numa velocidade.
sem muita pressa. 38 segundo tempo, 1-1. Tinga para fazer cobrança. Passa na ponta Pedro Augusto. Pede Caleb no meio, Lucero. Arremessa a bola para Lucero. Bota no peito, recua na fogueira. Tira a defesa do Corinthians. Pega o rebate na meia esquerda, Juliano. Chuta. Ela bate em Tinga no peito dele. Volta na direita esse passe. Tenta na marcação, tira a defesa. Rasga a frente, rebate essa bola pro meio. Tira a defesa do Corinthians. Toca pro alto. Rebate de cabeça, Titi. Vem Juliano. De cabeça, abre a bola. Ponta aí esquerda. Romero é quem domina. Coloca no chão, vira de primeira. Volta na meia, Juliano. O Juliano, Maicon toca para Gil. Cadencia jogada e compressa. Levanta a bola para a ponta esquerda. Bota forte passe para ele, Alberto. Sobe de cabeça, Yuri. Cabecinha para trás. Bela assistência na escorada. Dá para Romero. Vai na liga de fundo pelo lado esquerdo. Encara 2. Cortou para o pé direito. Levanta pro gol. Travada. Ela vai na ponta sozinha. Volta Veríssimo. Domina e sai jogando mais atrás. 11h15 da noite. Marcando o quinto sinal Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Sai Juliano pro Corinthians, vira o passe para Gil. Gil domina bem o campo do Coringão. Dá para a direita essa bola. Fecha Gustavo Silva. Domina o Mosquito. Encara na marcação Machuca. Já limpou. Rolou de um lado pro outro. Tentou passe no meio. Rasga a defesa. Toca à frente. Rebate na marcação. Pedro Augusto. Vinha na ponta. Gil tira. Vira para Maicon. Maicon recua. Toca Veríssimo. Volta a bola para Maicon. Corinthians todo ataque. Fortaleza pressionado. Prensado. Emparedado. Fica no seu campo. Juliano. Ponta esquerda para Fábio Santos de novo. Pressionado. Volta a bola. Recua. Vira para Juliano outra vez, quase 40, segundo tempo, dele para Maicon, Maicon pela meia direita para Gil, mais a direita para Fagner, para a grande área, e o Delberto, Renato Augusto, domina Fagner, toca do ladinho, vira a bola pela meia para Renato Augusto, marcado, recua, devolve atrás, começa com Gil, o zagueiro bem adiantado, volta a bola para Renato, Gil corre pela direita, Renato Augusto levanta a jogada para Gil, como se fosse um ponta pela direita, vira para Fagner, toca na meia direita, recebeu de frente pro gol, Renato Augusto, para Gil, na área, rolou para trás da defesa, prensa, Gil insistiu, tirou de bico, ali vem a defesa com o Pedro Augusto para fora, e o Gil já fica na grande área. Aí vem o completo Corinthians para Gustavo Silva na direita para cruzar pro gol. Vai no fundo, vem Machuca, sem roubar, a bola com falta ele já ganha. Vira no meio, tabelou vindo para Caleb. Caleb toca atrás do Lucero. De volta a bola Machuca que lança para Caleb de volta. 40 segundo tempo, escapa da primeira fita. São 3 em cima dele. Dá um chapéu bonito, escapa da marcação. Sai pela meia direita, já recua. Lucero fecha aqui. Pikachu na direita domina a bola. Partiu de frente pro gol. Iago Pikachu levanta a cabeça. Liga de fundo, passe para Tinga. Para trás a Pikachu. Ajeitou. Limpou para cruzar, travado pelo Maicon, escanteio. É tudo que o Pikachu queria. Escanteio Fortaleza, Miriose. E como é perigoso, camisa 22 do Fortaleza. O Pikachu que numa boa trama com o Tinga dominou dentro da área do Corinthians e quase encaixa o cruzamento. Agora tem chance de escanteio. E como você diz, Canhão, numa velocidade ninguém aparece para fazer o cruzamento. Ficamos na expectativa. Machuca vem aí, ó, numa velocidade. 41 minutos do segundo tempo. Fortaleza manda para a grande área os zagueiros. Sim. Torcedor reclamando bastante com o Luxemburgo, pedindo alteração nesse time do Corinthians. Parece que eu já cantava essa bola pelo menos há 5 minutos atrás. Escanteio, Machuca, autorizado, levanta muito alta, a bola atravessada, fica do lado esquerdo, domina de frente pro gol, ajeita, levantou, bola muito alta, vai ficar na ponta, não vai, Machuca pra bola, ela vai direto, linha de fundo, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 41:30, segundo tempo. Cássio com pressa, cobrou o tiro de meta para Romero, lado esquerdo, marcado por 2, ele tenta girar, prendeu a jogada, o adversário volta, se todo, ele inverte bem na direita, ó, Fagner, tem um corredor pela frente, Fagner domina, coloca no chão, bate na jogada pela direita, olha para a grande área, mas não cruza, vem Gustavo Silva fechando a fiel, vai toda para dentro da grande área também, toca Fagner, volta a bola para Juliano, dele, para Gustavo Silva, lá vem o Mosquito, encara driblar, voltou para Fagner, Fagner de volta, para Mosquito, Mosquito pela meia direita, recua, dá para Maicon, Gil ao lado, pede a bola, ele lança a bola com o zagueiro, começa a jogar no Corinthians, tá todo no campo de ataque o Corinthians, para ganhar o jogo, a um não interessa não, terça que vem decisão em Fortaleza, lá o clima é diferente, Fagner de primeira, bela bola para direita para Gustavo Silva, tentou na jogada, foi no fundo, carrinho nele, falta! Ele ganhou na frente, o toque tomou a porrada, é falta pro Corinthians, a chance do 2-1 aí, Ramiro. Pela ponta direita de campo, ia pra cima da marcação, Gustavo Mosquito, depois de uma boa tabela com o Fagner, faz a falta o Bruno Pacheco e leva cartão amarelo. É falta pro Corinthians, uma excepcional chance pro Corinthians ganhar o jogo. Todo mundo para dentro da grande área do Fortaleza. Todo mundo para dentro da grande área do Fortaleza. Prepara a cobrança o Corinthians. Romero tá lá, o Gil chegou, o Lucas Veríssimo também. O Maicon fica aberto aqui pela esquerda. Chance para o Corinthians, a cobrança de falta com Renato Augusto.
43, só um jogador no mudo. João Ricardo chama a atenção da sua defesa. A Fiel concentrada, toda atenta nessa jogada que pode dar para o Corinthians a vitória. Renato Augusto, 3 passos para trás. O árbitro vai lá, o Stoist chama a atenção de todo mundo na grande área. Um tal de pega daqui, belisca dali. Ele vai lá dar uma enquadrada geral na galera. 43,5 segundo tempo. Atenção, Fiel. Quem sabe o gol da vitória? Quem sabe o gol da vitória do Corinthians na Neoquímica Arena para mais de 42 mil torcedores. Continua o sermão do ato. Continua enquadrando todo mundo lá. Os caras estão se grudando na grande área. Renato Augusto prepara a cobrança de falta. Com quase 44 do segundo tempo. Renato na bola. Levantou pro gol, toque de cabeça. Tinga, tira a bola, sai da grande área da esquerda para Gil pegar a sombra. Ele apenas acompanha a bola, vai para fora pela linha lateral. Arremesso pro Corinthians cobrar. Fábio Santos corre para arremessar essa bola. O Gil queria arremessar, mas é impedido ali pelo Titio zagueiro, né? Inteligente. Fábio Santos vai colocar na grande área. A bola do Gil vai lá pro meio. 44 segundo tempo. Fábio Santos toma grande distância. Lateral Corinthians, 1-1. Autorizado o Fábio Santos. Renato Augusto fica na entrada da grande área. Se mexe no Veríssimo. Fábio arremessa a bola para Veríssimo. Cabeçou o zagueiro lá atrás. Gil tentou. E Alberto cabeceou pro gol na mão do goleiro. Sobe bem de cabeça, mas toca na mão do goleiro Romero. Pega João Ricardo dentro da pequena área. Grupo Souza Lima Eficiência. Em segurança e serviços. Alexandre Pretzel. Bem que o Luxemburgo podia mexer no time dele, né, Pretzel? Claro, o time do Corinthians fisicamente caiu demais também. O Gil virou atacante como tem virado sempre em vários jogos do Corinthians na falta de uma efetividade maior. Tenta o Pedro, tenta alguma coisa, ou o Bruno Mendes para a bola aérea, faz alguma coisa, mas pode mudar mais 3 ainda, pô. Caleb na ponta, Fábio Santos tira, ia passar, Lucero, Veríssimo travou, sobra, voltou de primeira pro gol. Um canhão, ela vai desviada no chute do Pedro Augusto. Escanteio na esquerda aos 45, pro Fortaleza, Miliose. No momento em que levanta a placa de mais 5 minutos de acréscimo, um escanteio perigoso, o time do Fortaleza vai todo para a área e agora a pressão tá pro lado do Timão, Canhão. 45 minutos do segundo tempo. Vamos a 50 minutos nessa primeira parte desse primeiro jogo na semifinal da Copa Sul-Americana. Machuca vai cobrar o escanteio para a grande área e atinga de novo. Machuca, autorizado pro gol. Tenta a defesa, rebate, a bola voltou fora da grande área. De primeira pro gol, Pikachu mandou na lateral do outro lado. Enfiou um bicudão e a bola sai longe do gol direto. Lá na lateral do outro lado, reverso Corinthians cobra. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Vamos a 46, um grande público, mais de 42 mil torcedores. 42,398, é isso? Isso, 42,398 para uma renda de 3 milhões e 14 mil reais. E vai atacar o Fortaleza, Lucero pelo meio, dá a bola para Pikachu que devolve atrás ainda. Vai tentar girar o Caleb, vira a bola para a meia direita. Se aproxima com 2 na marcação, vira a jogada para Sacha, que toca para Machuca. Sacha pede devolução, Machuca é rápido, vem Renato Augusto, agarra pela camisa, dá um pescoção nele, comete a falta. Caiu, pede a falta, é falta marcada por Fortaleza cobrar. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. A Fiel queria a falta para o Corinthians, mas a falta foi do Renato Augusto, né, Miliose? Ah, foi mesmo, Canhão. Renato Augusto caiu em cima do Machuca, que segue ajoelhado no gramado reclamando de dores. O atacante argentino de 23 anos. Fortaleza tem a posse, vai atacando o Corinthians e ele se levanta, tá tudo certo com ele. 46,30 domina o zagueiro Brits, que domina pela direita, enfia na ponta, belo passe, linha de fundo para Tinga. Vai no apoio, olha para a grande área, para trás, Pikachu na área, ajeitou, bateu no canto. Cássio! Faz a ponte, cai com ela, grude, já foi com pressa, a bola para Gustavo Silva, no contra-ataque, tentar meia lua, marca Pacheco, chega primeiro Pacheco para tirar a bola para Tite, que toca na meia direita, sai atrás com Sacha ganhando a jogada, 47 minutos de jogo, segundo tempo, o jogo é pegado, disputado, Fortaleza vai para cima, domina Machuca lá do lado esquerdo, Wagner para cima, volta na cobertura, Juliano, pede na grande área, Lucero, Machuca vai na pinta, perdeu para fora, tropeçou nela, Wagner ganha, os dois caíram, a bola voltou pro Corinthians, para Juliano, que deixa com Gil, que já sai jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O jogo vai até 50, fechamos 47,30. Vem Corinthians para Maicon, que domina a bola pela meia esquerda. Marca Lucero, Maicon vira a bola para Fábio Santos, tomou pressão do Iago Pikachu. Ele volta a bola com o Lucas Veríssimo, que lança pela meia direita, volta para Juliano, que entrega de volta a bola para Maicon, com quase 48. O espetáculo das arquibancadas é maravilhoso. A Fiel não para um segundo. Yuri Alberto vira a jogada para Fábio Santos, que entrega de volta. Yuri Alberto na esquerda. Yuri domina a bola, evita aquela saia, devolve a bola, lança para Fábio Santos, ainda aberto o lado esquerdo. Yuri se aproxima para fazer
pela tabela. Fábio atrás, lança a bola para Renato Augusto. Dá para Yuri, no fundo, mergulhou, carrinho na bola, cruza a bola, atravessa da grande área, cai na esquerda, vai chegar a Machuca, de cabeça toca atrás, bola Gustavo Mosquito para Fagner, que vira a bola para Gustavo Silva, que dá para Gil, na meia direita, limpou, clareou, não dá para bater dali, limpou de volta como se fosse um ponta, espera alguém, ninguém chega de branco, ele volta o passe, recua, dá para Maicon de novo, com 48-30, Maicon vira a bola para o meio campo, dá Veríssimo, que entrega de volta a bola para Maicon, aberta pela meia direita, devolve a bola para Veríssimo, Avião empurra o time, vamos fechar o minuto final do jogo aqui, abre a bola Veríssimo, dá para Fagner, linha de fundo, marca Machuca, Fagner arrisca driblá-lo e ganha, dá Gustavo Silva, na direita, ele com Pacheco, ganhou o Mosquito, vai no fundo para cruzar, tem outro na cobertura, tem Sacha marcando, ele cai, pede a falta, a arbitragem não pega, tiro de meta apenas, é tiro de meta pro time do Fortaleza, agora cobrar Ramiro. Mais uma oportunidade que acaba perdendo o Corinthians nesse fim de partida, e a torcida evidentemente reclamando da falta de empenho de alguns dos jogadores, que estão muito nitidamente cansados. 49 minutos do segundo tempo, mais um e acaba 1-1. Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Levanta João Ricardo, a bola para o ataque do time do Fortaleza, para Lucero, sobe de cabeça Fábio Santos, bota a careca e levanta no meio do campo, ela passa, vem Renato Augusto, põe o pé, tenta o chapéu, levanta ele mais a perna, comete a falta de arbitragem, vai dar a vantagem? Não vai dar a vantagem. Ele para o jogo, Renato Augusto vai lá, pede desculpas para o garoto Pedro Augusto. 30 segundos para acabar, Pretzel, 1-1 o jogo, e sai o cartão para o Renato Augusto aqui, Pretzel. Nada contra, mas o Luxemburgo vendo o time do Corinthians sem ritmo nenhum, sem posição física, com 3 mudanças para fazer e ele não faz. Ah, mas eu não tenho ninguém no banco. Ah, não tenha? Tenta alguma coisa diferente, ou pelo menos para botar alguém que corra mais. O time do Corinthians aceitando o empate agora, e o Fortaleza também. E por incrível que pareça, Cássio e Fagner, os 2 melhores do Corinthians em campo, os caras de trás. Termina na Neoquímica Arena. E a reação das arquibancadas é essa. Vaias, 1 Corinthians, 1 Fortaleza. A decisão fica pro Ceará, pra bela Fortaleza, na semana que vem, na Bandeirantes. Ele está chegando. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Tá aí o Rogério Assis, o empate, né? O torcedor do Corinthians desconfiado, porque se em casa já foi essa dureza para empatar com o Fortaleza, lá a situação é mais difícil. Mas dá, não é? Vai que pinta um empatezinho por lá e depois São Cássio faz o serviço nos pênaltis. Tá aberta essa decisão da semifinal da Sul-Americana. Reportagem Bandeirantes em ação. Alô, Bruno Milhozzi, fala aí, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capri, situação bastante complicada no Corinthians, que não consegue essa vantagem na partida da ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Leva o jogo pra volta e tem essa possibilidade agora de tentar reverter esse resultado. O fato é que o Timão se preocupa também com a sequência, que é bastante complicada. Tem um jogo no sábado agora contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. Depois retorna a esse duelo de semifinal de Copa Sul-Americana para encarar a equipe do Fortaleza. Aí vai ter pela frente o Flamengo na Neoquímica Arena e depois o Fluminense fora de casa. Sequência bastante complicada e que, a depender do resultado que acontecer nessa semifinal da Copa Sul-Americana, pode custar a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Do lado do Fortaleza, Bruno Milhozzi. Que tá feliz da vida, é bem verdade, com esse empate 1-1 no placar, e agora o Fortaleza leva a decisão para o próximo dia 3 no Castelão. Com ingressos esgotados, devemos ter um caldeirão na capital cearense para 53 mil pessoas. O Leão, que segue sem vencer o Corinthians aqui em São Paulo, é verdade que em 16 jogos nunca venceu, mas um empate que muito agrada o Fortaleza, que nos últimos 9 jogos tem 7 vitórias, 1 derrota, e agora este empate numa boa sequência. Fortaleza grande, com uma certa vantagem para decidir essa vaga na semifinal sul-americana. Capri. Muito bom, vocês voltam já já, reportagem Bandeirantes, para ouvir aí os personagens desse empate da Neoquímica Arena, tudo igual, 1-1, e claro, com Alexandre Pretzel nós vamos falar bastante também, não é? O Pretzel vai analisar demais esse empate e as chances aí, as possibilidades que o Corinthians tem de ir à final, a decisão da Copa Sul-Americana, mas tem lance polêmico também, tem muita coisa pra gente falar nesse apito final. Você vai pra cama com a gente, hein?
vai sair da Neoquímica Arena com a gente também, em áudio e vídeo, e vai continuar aí, porque no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a nossa live segue firme e forte. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Apito Final. Na Rádio Bandeirantes.